Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, Parte 4. Foi uma catástrofe de proporções épicas. O pior desastre que já aconteceu neste mundo. Uma coisa de corrupção e destruição que despojou tudo que tocou. Ojo-sama esteve fora de casa o dia todo. Mais de uma vez. Sela, a mais velha e menos alegre das criadas de Ilha, murmurou. Fora de casa. Dia todo. Mais de uma vez. Horrível. Se Ojo-sama desejar, não temos o direito de questionar suas táticas nesta guerra. Lacey lembrou sua irmã. As duas criadas conspiraram do lado de fora da porta do quarto de Ilha. O orgulho e a alegria do clã Ensber entraram. Dançaram escada acima assobiando e praticamente pularam na cama para abraçar seu ursinho de pelúcia e rir. Ela é o orgulho dos Ensber. Somos meros fracassos para ser usados e deixados de lado. Caso ela deseje seguir uma estratégia pouco ortodoxa, ela não está buscando nenhuma estratégia. O gêmeo mais velho retrucou. Ela sai todos os dias e retorna todas as noites quando a luta começa. Nenhum único mestre caiu ou foi encontrado. Ojo-sama nos garantiu que suas saídas todos os dias e retornos todas as noites são cruciais para seus planos gerais. Ela segue deliberadamente um plano que acredita que os outros mestres não irão prever, e entende corretamente que nossas próprias mentes inferiores não serão capazes de compreendê-lo adequadamente. Ainda assim, o Senhor pediu que orientassemos e nutricemos Lady Ilhas Viel, a empurrássemos para o caminho certo e facilitassemos sua vitória na guerra. No momento temos apenas a palavra dela de que ela está até participando da Guerra do Santo Graal, e perdoe-me por dizer isso. Ojo-sama é bastante inconstante. Sela, eu sei, dói-me dizer isso também. Sela disse com um leve estremecimento. Mas nosso dever para com Lord Ensber é muito claro. Devemos falar com Ojo-sama sobre seus planos e ver se suas atividades diárias são, de fato, no melhor interesse do clã. E se não forem, devemos definir ela de volta ao caminho para trazer glória à família, como é seu destino. Se necessário, nós iremos, castigá-la. Houve silêncio por vários minutos. Talvez de manhã. Se Ojo-sama estiver de bom humor, muito bom humor, e se Berserker estiver dormindo, muito adormecido. Decidido o curso de ação muito cuidadosa, as duas empregadas partiram para continuar seus deveres. O castelo era enorme e afinal não se limpava sozinho. Embora ela não tenha dado nenhum sinal externo de sua insatisfação, Sela não pôde deixar de pensar, honestamente. Ojo-sama e seu humor inconstante. Na verdade, eu tenho a pior de todas as vidas possíveis. Zouken matou caiu de joelhos, ofegando de angústia. Sangue negro fluía livremente de suas orelhas, nariz e sob as unhas. Sua própria existência poderia ser definida como dor viva. Portanto, a questão aqui seria que talvez Sela estivesse superestimando a gravidade de sua própria situação. Ainda assim, se havia uma coisa com a qual Zouken estava familiarizado, era a dor. A agonia era sua companheira constante, não importava o corpo que ele assumisse, e ele sabia como focar sua mente nisso muito bem. E assim, mesmo quando seu corpo caiu em pedaços, sua mente trabalhou a todo vapor para discernir o porquê. A reação causada pela perda de tantos familiares de uma vez foi considerável, mas nada que ele não pudesse ter resolvido em circunstâncias normais. No entanto, essa perda em particular estava ligada a outra coisa, uma fome fria e dolorosa que na verdade rastreava sua conexão com seus familiares até ele, atingindo diretamente sua essência e tentando devorá-lo de dentro para fora. Se seu núcleo não estivesse em segurança em outro lugar, ele provavelmente teria morrido instantaneamente. Do jeito que estava, seu corpo atual certamente foi reduzido a uma fração de sua expectativa de vida. Ele precisaria substituí-lo, e logo. Um de seus olhos caiu, deixando um rastro daquele sangue preto fétido e pequenos vermes que se contorciam fracamente. Aparentemente, ele precisaria substituí-lo muito em breve. Como isso aconteceu? Fazia menos que nenhum sentido. Assassino desempenhou seu papel perfeitamente no templo. Lancer foi atraído para uma situação inevitável, o segundo sacrifício ao Graal. A arma atacou conforme planejado, ansiosa para devorar sua segunda refeição. E então, de dentro do coração da arma secreta de Zouken, ela emergiu. Caster. Ela havia sobrevivido. Ele não sabia como ela havia sobrevivido, mas ela sobreviveu. Mais do que isso, ela se opôs a ele, entrou na escuridão e emergiu com pelo menos algum vestígio de sua mente intacta. Mesmo que ela tivesse retornado, ela deveria ter sido alterada de forma irreconhecível, transformada em nada mais do que uma ferramenta da sombra, um método pelo qual ela poderia expandir seu poder e influência. E ainda assim, ela não tinha. Como isso aconteceu? Um servo entrou no Santo Graal e voltou. Não apenas vivo, mas livre e próspero. Em outras circunstâncias, poderia ter sido realmente intrigante. Uma nova faceta das funções do Graal para explorar e possivelmente explorar. Nas atuais, com todos os seus planos para o futuro no fio de uma faca, o sucesso e o fracasso das ambições de sua vida eram um único erro à parte. Isso simplesmente o preocupava muito. Lancer fez o possível para não olhar com espanto. Ele não podia se permitir o lapso de julgamento. Por mais difícil que fosse para ele admitir, a sombra o assustava. Era simplesmente algo que ele não conseguia compreender, uma coisa que gritava no âmago do seu ser que ele não poderia derrotá-la, não poderia lutar contra ela, não poderia sequer tocá-la. Fazer isso significaria o seu fim, ou pior.
E ainda assim lá estava ela, a mulher morena, parada bem no meio do pior, os tentáculos chicoteando inofensivamente ao seu redor. Cada instinto em seu corpo lhe dizia que ela deveria estar morta ou pior. E ainda assim ela permaneceu na escuridão, vibrantemente feliz e muito viva. Pela primeira vez em sua vida, Cuchulainn considerou seriamente apenas fugir. Não havia nada de errado em lutar contra um adversário que você não conseguia vencer, mas que você não conseguia entender, isso era outro assunto. E então houve aquela estática negra que tocou no fundo de sua mente enquanto ele olhava para a sombra, os sussurros de que o esperava era muito, muito pior que a morte. Caster, assassino murmurou. Mas você foi consumido. Isso é, Lancer murmurou. Sem chance. Como parte das ordens de seu mestre, Lancer enfrentou todos os outros servos, e Caster não foi exceção, embora ele realmente estivesse lutando contra seu mestre bizarro. E esta era, bem, não ela. Parecia com ela, agora que ele realmente viu, mas a presença, a essência do servo que ele havia testado era completamente diferente. Ela nunca foi exatamente fofa e feliz, mas agora, que diabos está acontecendo? O sorriso em seus lábios perfeitos era caloroso e calmante, em contraste com a aura de erro que ela exalava. Seus olhos negros pareciam brilhar de diversão. HMMMMM? Ah, sim, acredito que fui consumido. Parece que melhorei. Ela disse. Seu tom era musical, bonito e errado. E bem na hora, ao que parece. Para começar, assassino, você não tem absolutamente nenhum bom senso. Simplesmente jogar fora um animal de estimação tão valioso como este belo cão de caça é imperdoável. Lancer, assassino não será nada além de comida, a primeira parte da minha vingança. Mas você, pretendo guardar tudo para mim. Meu novo cachorrinho. Ela ronronou. Lancer voltou a assumir uma posição de combate, apontando sua lança para a massa contorcida de escuridão. Não me entenda mal, você é fofo e tudo, mas se há uma coisa que aprendi na minha vida é que mulheres com muito poder não são as melhores companheiras. Caster riu e sufocou como pó de vidro no ar. É simplesmente adorável que você pense que tem escolha. Ela ergueu as mãos e Lancer teve a impressão de que talvez fosse uma boa ideia se mover. A massa contorcida de escuridão que a cercava se dividiu e se dividiu novamente, transformando-se de tentáculos monstruosos em chicotes menores e finos como uma navalha. Milhares deles, dividindo-se igualmente para atingir Lancer e assassino. Assim como eu te ensinei, meu animal de estimação. Você sabe como fazer, mesmo que não saiba, você sabe. Caster ronronou. OF, Lancer disse, pouco antes de a tempestade começar. As lanças estalaram em uma saraivada que bloqueou até mesmo a luz minguante das estrelas, um fluxo aparentemente interminável de lâminas negras. A capacidade de defesa de Lancer contra projéteis era extrema, mas ele tinha seus limites. Sua lança simplesmente não poderia ser rápida o suficiente para se defender contra um ataque simultâneo contra todos os pontos de seu corpo. Mas ele não estava mais no meio de um lago. Ele estava em terra firme e tinha opções. Reunindo força nas pernas, ele saltou para trás, e novamente e novamente. Sua velocidade estava muito além da humana, e mesmo com uma floresta no caminho, ele conseguiu se distanciar um pouco antes. As lanças caíram, destruindo as árvores da montanha e transformando-as em gravetos. Não foi porque eles cortaram as árvores ou as rasgaram. Era como se a madeira viva simplesmente deixasse de existir onde as lâminas finas a tocavam. Árvores caíram, cortes lisos como vidro ao longo delas. A chuva de lâminas negras encheu a floresta. Mas não tanto quanto teria acontecido se ele não tivesse recuado para as bordas externas do ataque antes que ele atingisse. Ele cortou as lanças negras, mas algumas dezenas, não mil. E ele tinha que admitir que ficou aliviado ao ver que Gaibolg conseguia realmente cortar aquelas malditas coisas. Ele estava preocupado com isso. Uma lâmina deslizou por sua guarda, roçando sua coxa. Com o estremecimento, ele deu outro salto voador, atacando-o violentamente. O corte foi raso e fino, mas o fato de um golpe tão leve ter cortado foi suficiente para confirmar suas suspeitas. O que quer que fosse aquela coisa preta, era uma notícia muito, muito ruim. Ele não conseguia nem imaginar o que teria acontecido se ele tivesse sido pego por aquilo em mar aberto. Caster pode estar tentando comê-lo agora, mas ele meio que devia isso a ela. Bem, por mais que ele odiasse deixar dívidas não pagas, ele talvez tivesse que pular essa. De volta ao lago, Caster considerou suas opções. Muito bem, meu animal de estimação. Casse-o e consuma-o. Vivo, se possível, mas precisamos mantê-lo bem alimentado. Os tentáculos da escuridão enrolaram-se em torno do corpo de Caster como os braços de um amante, e o servo riu calorosamente. Claro, você terá assassino também. Esse eu vou trazer para você pessoalmente e em pedaços. Agora vá, Lancer não vai apenas se alimentar de você. Correr, se fosse possível dizer que uma coisa se movia como uma praga, a sombra o fazia, escorrendo do lago para a floresta em busca de Lancer e sustento. Agora sozinho, Caster virou-se para a margem oposta do lago, onde o assassino estava. O servo mascarado havia desaparecido na tempestade de seu ataque inicial, mas Caster duvidava seriamente que ele tivesse sido morto. Muito provavelmente ele estava escondido entre as árvores naquele momento, observando e esperando, invisível e indetectável. Indetectável. Não é impossível de encontrar. Caster ergueu os braços com as palmas para cima e disse, Vigirite Tarijika. Acima de suas mãos estendidas, discos de chamas negras apareceram, escuros contra a escuridão. Ela os jogou na floresta atrás do templo Hyodou, e o som era um pouco como de 1000 motosserras enlouquecendo violentamente em perfeito uníssono enquanto as árvores começavam a cair. Archer, Rin perguntou novamente. O que estou olhando? O pânico estava claro em sua voz, por mais que ela tentasse escondê-lo. Pânico e algo mais. Desde que o campo fronteiriço do servo negro tomou conta da área, ela se sentiu mal. Sua cabeça doía, seu sangue queimava em suas veias, seus músculos pareciam chumbo. O campo limite era. Não sei, e não importa. Precisamos tirar você daqui para que eu possa lidar com isso.
Archer disse, como se estivesse lendo sua mente. Este campo fronteiriço está sugando sua vida. Como o inferno. Rin rosnou. Eu sou um mestre, não vou simplesmente fugir como um. Sim, você é. Archer disse. No momento você é quase inútil, principalmente com assassino e caster. Rodízio? Rin retrucou. Essa coisa é, de jeito nenhum. Simplesmente não é possível que ele seja um herói de qualquer tipo. Nem mesmo um anti-herói poderia ser tão vil. Você não pode pensar isso. Rin, Archer disse em voz baixa e suave. Preciso que você me escute. Algo que não entendo completamente está acontecendo aqui, mas tenho uma chance de impedir. Por favor, você pode confiar em mim? Rin pensou nisso. Ela ouviu a urgência na voz de Archer, viu o medo velado em seus olhos. E ela deu a única resposta que pôde. Não. O que? Eu disse não. Você claramente sabe mais sobre isso, sobre tudo, do que está me contando. E estou começando a pensar que tem sido assim desde que convoquei você pela primeira vez, disse Rin. Então não, eu não confio em você. Como poderia? Vou ficar aqui. Archer considerou sua resposta. Tudo bem, isso é justo. Ele admitiu. Eu também não confiaria em mim. Então vamos fazer isso da maneira mais difícil. Vou pegá-lo, arrastá-lo até os degraus e jogá-lo para fora do campo limite da montanha. Archer disse. O que? Rin perguntou sem ter certeza se tinha ouvido direito. Jogue você. É como um dardo, só que é você. Rin disse. Não se preocupe. Sou bom com armas de projéteis. Você não vai morrer. Vou me certificar de que você caia em um arbusto ou algo assim. Archer disse. Você simplesmente vai se machucar. Entre o efeito drenante desse feitiço e os ferimentos que estarei infligindo, você provavelmente não será capaz de voltar à luta. Você ficará preso em segurança fora do campo limite. Enquanto eu lido com toda essa loucura. Archer disse. Magos curam rápido, você ficará bem. Archer. Rin disse lentamente. Não se atreva. 35 segundos depois, enquanto Rin gritava com lágrimas nos olhos, voando terrivelmente rápido em direção a um arbusto que não parecia macio o suficiente para seu gosto, ela se perguntou por que alguma vez pensou que essa guerra estúpida era algo para se esperar. Archer voltou-se para o templo, com um grito em seu sangue que ele não podia ignorar. Seu verdadeiro mestre chamando-o à ação. Mas, a névoa normal sobre suas ações ao desempenhar suas funções como guardião não existia. Se isso significava que a situação ainda não era terrível o suficiente, ou que a convocação do servo interferia no processo, ele não sabia dizer, mas significava que ele poderia enfrentar a crise como ele mesmo. Se ele pudesse lidar com esse problema agora, enquanto ainda tinha sanidade, então, talvez desta vez minhas ações não precisem terminar em massacre. Isso era algo raro para ele e algo pelo qual valia a pena lutar. Hora de salvar o mundo, então. Lancer caiu esparramado quando as lâminas da escuridão o atingiram novamente. Ágil como era, manter uma taxa de esquiva perfeita contra um inimigo que podia atacar de qualquer direção e parecia fazer parte de cada sombra sob cada árvore era uma tarefa difícil. E como mesmo o mais ínfimo contato com a substância escura e retorcida o fazia sentir-se exausto, ele não podia permitir-se menos do que perfeito. Pelo menos, sua lança parecia capaz de causar algum dano. Na verdade, não havia machucado a coisa de forma visível, mas foi capaz de cortar as gavinhas, cortar a carne sombria. Ele não estava indefeso, completamente. Mas ele não conseguiu vencer. Ele sabia disso. Nada parecia causar nenhum dano duradouro, as gavinhas enroladas em suas pernas, arrancadas dos espaços escuros entre cada árvore, cercando, consumindo. Ele não se preocupou em ficar de pé, mas se jogando de uma posição deitada com o braço livre, não gracioso, mas era movimento e era disso que ele precisava neste momento. Lanças negras atingiram o chão onde ele acabará de estar enquanto ele girava no ar, batendo a lança no chão para se firmar e ficar de pé a tempo de desviar o próximo ataque. Mas ele estava se esgotando e a sombra estava entre ele e a única saída da montanha, o portão principal. O campo de fronteira ao redor da montanha resistiria fortemente a um servo na entrada ou na saída, exceto pelos portões principais, o único buraco nele. De jeito nenhum ele conseguiria atravessar o campo fronteiriço com aquela coisa em seu encalço, e de jeito nenhum ele conseguiria matá-lo, pelo menos não que ele pudesse ver. As gavinhas estavam se movendo para cercá-lo novamente, tentando atacar de todos os ângulos. E para piorar a situação, a escuridão estava começando a escorrer pelo chão da floresta. Uma poça de escuridão infinita que logo deixaria sem sequer um poleiro para se apoiar. Brilhantes flechas prateadas caíram, acendendo luzes brilhantes por toda a clareira e fazendo a escuridão invasora recuar com um grito de dor. Lancer olhou para cima, e gemeu. Se for você que vai me salvar, prefiro arriscar com essa coisa. Archer lutou contra a vontade de revirar os olhos. Prefiro a sua ajuda, mas se você preferir ser devorado, acho que podemos trabalhar com isso também. Lancer optou por não dignificar isso com uma resposta. Suas flechas, não sei como, mas pareciam machucar mais aquela coisa do que minha lança. Como? Lutar contra uma maldição com uma lança demoníaca não é uma boa tática. Eu me apeguei às lâminas sagradas. Archer disse, observando enquanto a sombra se reformava, a extensa nuvem de escuridão se unindo em uma forma vagamente humanoide, ou pelo menos de tamanho humano. E mesmo assim eu diria que não está muito chateado. Eu não acho que nada perturbe isso. Lancer disse, olha, não estou sugerindo que trabalhemos juntos nem nada, mas que tal eu esperar para matar você até sairmos dessa com vida? Vocês, heróis e seu orgulho. Archer murmurou divertido. Muito bem, se isso te tira do meu pé, chame isso de cessar-fogo. Ele disse mais alto, enquanto meia dúzia de lâminas prateadas brilhantes se materializavam ao seu redor. Você pode ter uma prévia do que vou fazer com você quando a luta que você deseja finalmente chegar. Archer disse e atacou.
Castor olhou para a devastação que ela causou e sorriu. Era realmente incrível o que se podia fazer com a fonte de energia adequada, não era? A floresta à beira do lago foi devastada e nenhuma única lâmina de arremesso ou maldição saiu dela em troca. Não que isso importasse particularmente se Assassino tivesse conseguido um contra-ataque, dado o poder bruto e as defesas de Castor, mas o fato de ele nem ter feito a tentativa disse a Castor que provavelmente não conseguiria. Ela teria preferido testemunhar sua morte mais de perto e, de preferência, assegurar-se de que a dor envolvida fosse a mais intensa possível, mas aceitaria isso. Afinal, havia uma certa alegria em saber que ela o havia esmagado como um inseto. Sua morte foi tão anticlimática e repentina quanto a de Soichiro-sama. Havia um pouco de justiça nisso. E agora? Um flash prateado passou por sua mente. Não exatamente doloroso, mas chocante. Um homem de casaco vermelho, espadas prateadas dançando ao seu redor, iluminando a escuridão, rasgando as sombras que enchiam a montanha sagrada. Não, o animal de estimação dela era. O cavaleiro azul avançou com sua lança e algo sibilou ao perfurar a carne preta semissólida. Castor fazia parte da sombra, e a sombra fazia parte de Castor. Agora estava em perigo, e a dor rasgou seu vínculo enquanto a chamava para o seu lado, em busca de proteção. Lancer havia encontrado um aliado, e por mais que ela tivesse ensinado ao seu animal de estimação, ele ainda não era forte o suficiente para enfrentar esta nova ameaça com as lâminas prateadas em chamas. Castor subiu aos céus, nem remotamente feliz com o estado em que seu novo brinquedo estava e nem um pouco tímido em compartilhar esse fato com seus algozes. E na floresta dizimada que ela havia deixado para trás, uma caveira branca apareceu brevemente entre as árvores caídas antes de desaparecer novamente de vista. Não era exatamente bonito. A esgrima exibida pelo Cavaleiro Vermelho não era a beleza graciosa da habilidade sobrenatural de Cyber, nem a beleza feroz da velocidade e força desumanas de Lancer. As espadas de prata apareceram do nada e foram descartadas impiedosamente, cada um perfurando a forma da sombra, sendo devorado e desaparecendo apenas para ser substituído com a mesma rapidez. O cavaleiro não tinha graça, nenhuma habilidade além do humano, apenas praticidade e eficiência implacáveis. Lancer honestamente não se importava, foi muito eficaz e era isso que importava. Ele ainda não teve a impressão de que eles estavam realmente prejudicando aquela coisa bizarra, mas as espadas sagradas estavam destruindo a massa negra e empurrando o monstro para trás, e isso era bom o suficiente. Ou melhor, tinha sido bom o suficiente. Mabrateravus Cratebor. Pilares de chamas de ébano caíram de cima ao redor da sombra, abrindo crateras no chão e afastando os dois cavaleiros que atacavam sua massa. Acima das copas das árvores, Castor pairava, sua capa aberta como as asas de um morcego e runas de poder brilhando com luz negra no céu ao seu redor. Cães maus. Ela ronronou. Se você não consegue brincar bem com meu novo animal de estimação, terei que me esforçar para domesticá-lo. Droga, Archer murmurou. 2 contra 2, ele não tinha certeza de suas chances, não desta vez. Ele já estava trapaceando, aproveitando poderes que um servo não deveria ter, e não estava causando muitos danos. Agora ele também tinha que lidar com a artilharia. Você acha que podemos levá-la? Lancer perguntou. Você? Archer perguntou. Realmente não importa, estou tentando de qualquer maneira. Justo. Não era como se eles tivessem muitas outras opções. Castor desceu, pousando dentro da sombra, que se dissolveu ao seu redor em uma poça de escuridão que começou a se espalhar. Agora, meu animal de estimação, atacamos como? Algo tão negro quanto a sombra ao redor de seus pés bateu em suas costas, sacudindo seu corpo. Ela olhou para o peito, incrédula, 2 buracos em seu peito causados por projéteis que haviam atingido suas costas e perfurado completamente. Ela caiu de joelhos, o sangue fluindo livremente de sua boca e peito, os olhos arregalados de choque e agonia. Uma caveira branca pairava silenciosamente entre as árvores. Você errou, disse Assassino. Archer sorriu. 3 contra 2 foi um pouco melhor. Você. Castor murmurou. Em vez de desaparecer, ela parecia fazer com que tudo ao seu redor desaparecesse. O poder se reunia nela, abafando os pequenos pedaços de luz que restavam na montanha. Castor levantou-se trêmula, um globo de poder sombrio envolvendo-a, o buraco em seu peito já meio fechado. Droga, Archer disse. Você também errou. Eu vejo isso. Assassino disse, seu tom de alguma forma conseguindo ser sem emoção e ainda assim zombeteiro. Essa capa está parcialmente viva e atrapalhou o curso das minhas facas. Parece que ela tem um grande suprimento de mana. Ela está se curando rapidamente. Lancer disse, mudando seu foco de assassino para Castor. Além disso, ela parece chateada. Os olhos negros de Castor estavam furiosos. Não havia outra palavra para isso. Ela estava simples e completamente louca quando se virou para olhar para Assassino. Você acha que eu cairia nos seus truques de salão? Você não vai me aceitar como fez com Soichiro-sama. Eu não, nunca eu. Ela rosnou, uma linha fina de baba avermelhada escorrendo pelo canto da boca. A sombra rosnou ao seu redor em solidariedade à sua loucura, fluindo em suas feridas e acelerando sua cura. Em busca de vingança. Vou rasgar todos vocês, membro por membro. Castor rugiu, a escuridão irrompendo dela em uma explosão de poder que abalou a montanha. Isso vai ser uma droga, Lancer disse. A noite havia caído. Shiro Emiya sonhou com chamas. Ele caminhou pelo inferno, as narinas cheias do fedor das cinzas e da gordura humana fervendo, os ouvidos cheios do crepitar das chamas ardentes e dos gritos dos moribundos. Ele caminhava desamparado, incapaz de ajudar alguém, incapaz de ajudar a si mesmo, incapaz de fazer qualquer coisa além de superar a dor. Isso machuca. Isso machuca. Isso machuca. O calor machucava sua pele, a fumaça machucava seus olhos e seu nariz, os gritos machucavam seus ouvidos, e a necessidade de deixar para trás sua família, ligada ao sofrimento, atingiu profundamente a alma de Shiro Emiya com uma dor que nenhuma chama poderia combinar. Tudo queimou.
tudo. Ele continuou seu rastejamento sem sentido pelas chamas, sozinho. E atrás deles, algo que ele nunca tinha visto antes. Uma escuridão tão profunda que nem mesmo o incêndio que acabou com seu mundo poderia iluminá-la. O céu sobre a montanha sagrada estava sem estrelas. Cyber sentou-se, sem dormir. Seus sentidos estavam fracos, mas até ela podia sentir uma ponta de desconforto no ar, a vaga sensação de que algo estava errado com o mundo. Ela deveria estar lá fora, ela sabia. Ela deveria estar no meio da noite lutando em sua guerra. Algo estava inexplicavelmente, mas sem dúvida, errado, e a Rei dos Cavaleiros deveria estar na linha de frente, com a espada na mão, avançando de cabeça para a batalha sem restrições. Sakura e Shiro precisavam de sua proteção e ela não os abandonaria. Mas suas mãos agarraram o punho da espada com tanta força que suas mãos ficaram brancas como ossos. Um vazio sem fundo do qual nem mesmo a luz poderia escapar. Em seu quarto, Sakura apertou o peito, com falta de ar. O suor escorreu por seu corpo, sua pele ficou pálida como um fantasma e suas unhas tiraram sangue de seu peito, de onde ela tentou em vão aliviar o aperto em seu coração. E no entanto, apesar da óbvia agonia que sentia, ela não acordou do sono. Qualquer um que a visse poderia notar algo escuro se retorcendo entre seus dedos, mesmo enquanto eles arranhavam seu coração desesperadamente. Mas para aqueles que detinham o verdadeiro poder, Kereiko Tomine olhou para Caster através dos olhos de Lancer e não tinha certeza se deveria franzir a testa ou sorrir. Por um lado, ele temia que ela representasse algum truque de Makiri que ele ainda não entendia. E apesar de querer amar o sofrimento geral, ele odiava Zouken muito, muito mesmo. Por outro lado, ela era linda, não havia como negar isso. O portador do fim dos tempos, uma joia negra na noite, a personificação do sofrimento pelo qual ele tanto se apaixonou. Tão bonito. Quantos? Kotomini perguntou suavemente. Quantas pessoas encontrarão seu significado em você, eu me pergunto. Tão bonito. Para aqueles que tinham olhos para ver a verdade. Ilhas Viel von Ensber estava sentado em sua cama, olhando para o teto, com seu bom humor dissolvido. Ela teria que lidar com isso, ela sabia. Não era nada que ela realmente quisesse fazer com seu tempo, não era exatamente sua ideia de diversão, mas ela teria que fazer. O Santo Graal, se fosse isso, era a responsabilidade dela. Não foi nada que o vovô lhe contou, ela não teria que ouvir isso. Este era um instinto gravado em seu sangue, o destino daqueles que possuíam o Graal. Ela simplesmente não teve escolha se não se importar, desta vez. Sinto muito, Shiro. Ela pensou. O preto informe iluminava muito mais do que a luz pálida de uma lua minguante. O Rei Dourado inclinou a cabeça na direção do templo Ryudou, como se estivesse ouvindo um som que só ele conseguia ouvir. TCH. Ele disse, sua expressão de aborrecimento enojado. Ele poderia ter que lidar com isso em algum momento, não importa o que Kirei pensasse. Bem, no momento, isso ainda não era realmente um problema. Ele tirou outra amostra da adega de Kirei e serviu uma taça. Ainda assim, não tinha um gosto tão bom quanto deveria. E a escuridão estava cada vez mais profunda. Estamos ferrados, hein? Lancer disse, quase em tom de conversa. Essa atitude não está ajudando. Archer disse, puxando uma lâmina do ar. Deveria estar brilhando como o sol, mas a mortalha sobre a montanha abafou até mesmo a luz sagrada da arma. Ela ainda é uma serva. Mire no coração e na cabeça. Assassino disse. Duvido que precise dizer isso, mas não toque na escuridão. Ela devorará sua mana mesmo com um breve contato. Por que você está nos ajudando? Lancer perguntou. Já assassinei esta mulher uma vez. Considere este orgulho profissional. Assassino disse. Além disso, ela parece querer matar você mais do que nos matar. Archer disse secamente. Assassino optou por não dignificar isso com uma resposta. Em sua defesa, neste momento Caster parecia querer matar todos igualmente. Mas então isso pode ter acontecido porque a coisa diante deles não era mais exatamente Caster. Também não era exatamente a sombra. Era como se Caster usasse a sombra como uma armadura, não. Mas como se a sombra tivesse se tornado uma segunda pele para ela, uma fusão entre os dois em uma única entidade. A escuridão fluiu de suas feridas que fechavam rapidamente em vez de sangue, traços de uma névoa negra giravam ao redor de seus olhos e nos cantos de seus lábios. A coisa diante deles, apesar do que Assassino poderia ter dito, não era mais exatamente um servo. Um servo em sua essência, mas a fusão com a sombra claramente deixou Caster como outra coisa. Ficou claro, entretanto, qual das duas partes do ser composto tinha mais controle sobre o monstro em que haviam se tornado. Você irá sofrer. Caster rosnou. E então ela atacou. Gavinhas de escuridão se reuniram em sua palma, comprimindo-se até que deixaram de ter qualquer presença física, acendendo-se em uma chama que parecia queimar sem luz, não fazendo nada para iluminar a escuridão crescente. A chama preto-azulada atacava em arcos que abriam sulcos ao longo do chão, não cavando trincheiras no chão, mas matando cada folha de grama ou planta por onde passavam, esculpindo pedaços de árvores inteiras tão suavemente que a madeira acabou parecendo quase como vidro polido. Quebrar! Archer retrucou saltando para trás enquanto as chamas que roubavam a vida continuavam sua caça, dividindo-se como uma serpente de 3 cabeças para rastrear cada um dos 3 servos. Seguindo um palpite, Archer arremessou a lâmina em suas mãos enquanto se movia. A lâmina dourada atingiu as chamas negras e desapareceu inofensivamente com um silvo. Muito não é bom. Archer pensou. O que quer que Caster tenha feito aqui, as lâminas sagradas que ele projetava até agora estavam perdendo fio. Se ele perdesse a habilidade de cortar o inimigo, não havia muito que pudesse fazer. Este não é o momento, eu acho. Uma retirada estratégica pode ser adequada. Archer pensou.
Ele pensava que entendia a natureza do seu adversário, mas estava se tornando cada vez mais óbvio que não era esse o caso. Ele tinha suas suspeitas quanto à natureza da entidade sombra, mas a criatura real provou ser invencível, mais como uma maldição do que um ser real. Ele esperava destruí-lo aqui, mas depois de alguns minutos de batalha, não tinha certeza se conseguiria, mesmo com a ajuda de Lancer. Agora, ele estava mais ou menos certo de que não conseguiria. Fosse o que fosse, Caster entendia muito melhor do que ele, e o conhecimento dela sobre seus pontos fortes superava em muito as poucas pequenas fraquezas que ele conseguiu confirmar. Ele fez algumas análises e teve uma ideia melhor do que estava enfrentando. Agora era a hora de sair daqui, levar Rim para longe e começar a planejar para lidar com a situação de uma forma mais sensata. O termo operacional é sair. Ele suspeitava que Caster não iria simplesmente deixá-los partir. A mulher mexeu o braço e todas as chamas serpentinas se viraram para se dirigir diretamente para ele. O primeiro, que vinha diretamente em sua direção, continuou seu caminho implacável, enquanto os outros dois estalavam como chicotes, deixando Archer totalmente cercado por chamas negras que começaram a se contrair para dentro. Encantador. Ele era o que mais machucava seu animal de estimação, e ela o mataria primeiro. Ele esperava que ela mirasse em assassino, foi ele quem a apunhalou pelas costas. Ele também não pode machucá-la. Assassino era o servo especializado em atacar mestres. Cara a cara, ele não gostava muito de combate com outros servos. Mas então Caster também não deveria ser muito bom nisso, e ela estava prestes a matá-lo então. Um relâmpago escarlate atravessou as chamas negras, espalhando-as. Archer piscou quando a jaula desapareceu no éter. Você deveria se esquivar mais rápido. Lancer disse, sacudindo sua lança para limpar algumas faíscas negras. Sua lança. Archer disse. Como você. Isso cortou a escuridão. Lancer disse com um encolher de ombros. Não machuquei realmente, mas cortei. Achei que faria o mesmo com isso. Ela está apenas brincando com a mesma sombra. Isso não faz nenhum. Claro que sim. Archer pensou. Eu simplesmente não vi como por um momento. Tudo bem, talvez tenhamos algumas opções. E isso é bom, porque se eu puder destruí-la aqui e agora, antes que isso fique fora de controle, eu tenho que fazer isso, se for possível. Caster estendeu a mão. Várias gavinhas negras se juntaram, fundindo-se e alongando-se, estendendo-se da palma de sua mão como uma lâmina preta sólida que continuava a atrair a escuridão e a crescer ainda mais. E fora, e fora, e fora. Archer olhou para a lança de ébano, que agora era quase 5 vezes maior que a da mulher de cujo braço ela estava crescendo, e ainda ficava maior à medida que atraía mais e mais escuridão. Ele se virou para Lancer e disse, o dela é maior que o seu. Te odeio. Lancer disse. Caster girou o braço aproximadamente na altura do pescoço e a floresta começou a cair. Assassino realmente tinha que agradecê-los. Todos eles, para ser honesto, todos os tolos entre eles. Ele tinha que agradecer Archer e Lancer por usarem cores primárias brilhantes em uma floresta escura na calada da noite. Eles realmente não poderiam ter sido alvos melhores se tentassem. Caster, ele tinha que agradecer por ser um pouco idiota. Ela estava tão concentrada na morte dele, lá no lago, se ela tivesse continuado com aquela busca obstinada, provavelmente poderia tê-lo destruído com relativa facilidade. Em vez disso, ela ficou com raiva e depois desleixada. Ela deixou o assassino escapar mais uma vez para a escuridão. Ele não era um servo para combate face a face. Ele fazia seu melhor trabalho quando não era notado e parecia que ninguém o notava naquele momento. A máscara de caveira desapareceu na noite. Ou pelo menos desapareceu de vista por enquanto. Milady, isso é altamente incomum. Seus próprios planos eram. Sela começou, seguindo alguns passos atrás de sua senhora enquanto a jovem princesa reunia suas roupas de inverno. Meus planos eram o que eram e são o que são. Eles mudaram. Eu pretendia sair apenas durante o dia, mas não posso mais fazer isso. Ilha disse, ajustando o casaco. Há algumas coisas que preciso examinar. Milady, se você pudesse nos contar um pouco mais. Lacey te implorou. Você não precisa saber. Ilha disse, colocando o chapéu firmemente no lugar e caminhando em direção à porta. Senhorita, pare. Sela disse bruscamente. A filha de Ainsber realmente parou, mas não pelo motivo que Sela provavelmente esperava. Ela não se virou para seus acompanhantes, apenas disse muito suavemente. Uma boneca quebrada, apenas me disse o que fazer. O rosto de Sela, se isso fosse possível, empalideceu ainda mais. Mas ela permaneceu decidida, chegando ao ponto de se colocar entre a patroa e a porta. Eu, sinto muito, senhora. Mas seu comportamento tem sido errático ultimamente. Seu avô não está aqui. Vou conduzir esta guerra como quiser e não preciso da sua aprovação. Mova-se, Sela. Ilha disse. Seu avô, Sela continuou. Pediu que a nutricemos e orientassemos, para a glória da família, e você não nos permitiu agir em nosso papel. Por favor, senhora, você deve. Não devo fazer nada. Ilha disse, seus olhos ficando muito frios. Você, por outro lado, deve se mover. Com comando, uma aura repentina e ameaçadora encheu a sala, e algo gigante, bronze e preto encheu o ar atrás de Ilha. Ilha não ordenou que Sela se movesse novamente. Ela realmente não precisava. Sim, senhora. Sela disse, baixando os olhos e se afastando. Eu perdoarei sua desobediência, disse Ilha, um pouco presunçosamente, enquanto Berserker a pegava e a colocava em seu ombro. Desta vez. Vamos, Berserker. Há algo que preciso dar uma olhada. O gigante negro e a princesa branca surgiram noite adentro. Pensei que não iríamos castigá-la até de manhã. Lacey disse depois que eles partiram. Se Sela tivesse uma existência menos digna, provavelmente teria dito à irmã para calar a boca. Deve-se notar que os servos são fisicamente muito mais poderosos que os humanos. Lancer provou isso efetivamente saltando quase 40 metros para cima com um único movimento rápido, limpando a lâmina da escuridão balançada horizontalmente por uma distância enorme.
Foi uma demonstração de agilidade e poder verdadeiramente fenomenais. No momento, o Cavaleiro Azul estava no chão. No próximo, ele disparou. Archer, sempre uma alma eficiente, optou por apenas se abaixar, deixando isso passar cerca de 1 centímetro acima de sua cabeça. Mostrar. Os dois servos pensaram um no outro exatamente no mesmo instante. Caster ergueu a outra mão e a sombra se distorceu novamente. A lâmina que ela brandia se dissolveu, tornando-se líquida e escorrendo pelo chão, uma poça de escuridão que começou a se espalhar pelo chão como água, com a exceção de que a água não atraiu nenhum ser vivo que tocou, e essa escuridão mais certamente fez. Archer pulou em uma das árvores que ainda não havia sido derrubada, mas a crescente poça de escuridão já estava dissolvendo-a de baixo para cima, e ele não conseguia exatamente continuar pulando de árvore em árvore como um chimpanzé. Apenas permanecer vivo era inútil. A vitória era o que importava. Lancer pousou ao lado dele. O que você está fazendo? Você poderia cortar essa maldita coisa antes, então vá em frente. Essas lâminas eram apenas imitações. Falsificações. Elas funcionaram razoavelmente bem contra uma coisa incompleta como aquela escuridão, mas a magia de Caster é um poder da Era dos Deuses, um genuíno mistério divino. Fundidos, eles podem facilmente devorar tais fraudes. Um verdadeiro fantasma nobre como a sua lança seria necessário para cortá-la, perfurando-a com um mistério maior, mas a natureza amaldiçoada da lança impede seus efeitos. Fê, então você está dizendo que nós dois somos inúteis? Não me surpreende. Não, estou dizendo que preciso me esforçar mais. Archer disse. Lancer disse. O que diabos faz isso, M? Mas a mente de Archer já havia desaparecido. Procurando. Mármore da realidade acessado. Recriando a forma básica. Recriando a estrutura exterior. Examine cada detalhe e recriar perfeitamente forma a habilidade. Recrie a história. Cada detalhe, até a mais ínfima irregularidade no brilho do metal, deve ser perfeitamente copiado. Uma recriação tão exata quanto possível. Eu sou o osso da minha espada. O aço é meu corpo e o fogo é meu sangue. Sagrado. Lancer disse. Ele estava absolutamente correto. A lâmina que agora brilhava nas mãos de Archer era tão diferente daquelas que ele conjurou antes quanto o sol era de uma lanterna. Esta espada larga não era uma mera imagem, mas um verdadeiro fantasma nobre. Não, as espadas anteriores eram uma coisa, mas essa não é a arma de um Archer, simplesmente não pode ser. Lancer pensou. Esta era uma lâmina sagrada, uma arma de poder e história que pertencia às mãos de um grande espadachim. Qualquer um que dominasse uma espada como essa simplesmente não seria. Lancer, Archer disse, a arma em suas mãos queimando a escuridão que impregnava a montanha. Me dê cobertura. E ele pulou na piscina de escuridão, sua lâmina mostrando o caminho. Lancer meio que esperava que ele simplesmente desaparecesse nas sombras, mas a espada sagrada cortou a escuridão estendida tão facilmente quanto o sol da manhã queimando através da neblina. Um espaço de pouso foi liberado, ele caiu de joelhos, construiu força nas pernas e atacou. A espada da vitória cantou enquanto atravessava as sombras. Sua investida a pegou desprevenida, e se sua investida inicial pudesse derrubá-la com um único golpe. Calibur. A lâmina acendeu com o chamado de seu verdadeiro nome, e Archer não pôde deixar de sorrir com a ironia. Aqui estava ele lutando contra o mal com sua espada, um cavaleiro brilhante. Era quase como se ele fosse um verdadeiro herói. Claro, a imagem de heroísmo não funcionaria bem se Caster o queimasse antes que sua lâmina pudesse alcançá-la e suas mãos estivessem levantadas. Ela abriu a boca para entoar as palavras que provavelmente o reduziriam a cinzas. As runas apareceram atrás dela, prontas para liberar o fogo escuro. Archer preparou sua lâmina para derrubá-la, esperando que a luz sagrada proporcionasse alguma proteção. Era tarde demais para se esquivar, e esse plano não tinha saído como planejado, para dizer o mínimo. O tempo pareceu desacelerar. A lâmina de Archer cortou o ar noturno. Os lábios de Caster formaram as palavras de seu próximo feitiço, buscando proteger a si mesma e a seu animal de estimação. Um dardo preto deslizou pela cena, logo abaixo de seu queixo. As palavras morreram nos lábios de Caster, seu feitiço esquecido, enquanto sua mão apertava sua garganta, a jugular cortada bombeando sangue. A máscara de caveira branca olhava do topo de uma árvore caída, sorrindo horrivelmente. A lâmina de Archer começou a descer. Caster bateu a palma da mão no chão, soltou um grito sem palavras e engasgado de sangue, e tudo foi direto para o inferno. A linha lei que atravessava a montanha pulsava, uma onda selvagem e crua de poder descontrolado. Archer pensou ter ouvido gritos homens, mulheres e crianças. Ela colheu as almas da cidade em busca de poder. Archer pensou, pouco antes da sombra explodir. O súbito influxo de mana pura foi atraído para a sombra através da linha lei, quando o templo de Caster se estendeu por Fuyuki e arrancou o poder dos cidadãos. Archer foi arremessado para trás, sua lâmina caindo de suas mãos. Ele procurou, mas a súbita tempestade de poder o cegou, jogando-o através de uma tempestade de folhas, árvores inteiras sendo arremessadas como se fossem galhos. Uma mão apertou seu pulso e ele projetou e brandiu a espada em um movimento único e suave. Colidiu com uma lança escarlate. Idiota sou eu! Lancer gritou. Precisamos sair daqui. Não, eu não posso deixá-la. Archer disse. Ele teve que parar com isso. Tive. Essa era sua chance de acabar com isso. Ele não poderia. Ele se virou para ver a sombra. Ele não precisou ir muito longe. Caster não estava mais visível. A escuridão que antes a cercava agora a bloqueava completamente de vista, uma parede imponente de tentáculos negros e contorcidos. Começou a crescer ainda mais. Não, a inflar, em preparação para explodir. Podemos muito bem ir embora. Lancer disse. A sombra explodiu, e as marés de escuridão rasgaram a floresta atrás dos dois, de repente fugindo dos servos. Assassino foi o primeiro a escapar, como deveria ser. Não havia absolutamente nenhuma razão para ele permanecer na montanha. Ele começou sua retirada assim que Archer foi repelido. Neste ponto, a vitória não foi possível.
Fugir era a única opção. Ele deslizou pelo portão, sentindo-se instantaneamente mais leve fora do opressivo campo fronteiriço. Ele desceu os degraus 7 de cada vez, preparando-se para saltar para a rua e desaparecer daquele lugar de uma vez por todas. Ah! Um gemido suave emergiu da vegetação rasteira. Algo se mexeu nos arbustos, mais uma vez vestindo cuidadosamente uma cor primária brilhante. O vermelho brilhante em uma floresta na calada da noite não era ideal para camuflagem em nenhum sentido do termo. Ela estava deitada ali, saindo da inconsciência, totalmente indefesa. Ela era uma mestra. Ele podia sentir isso. O mestre do Archer ou do Lancer, ele não tinha certeza, mas isso pouco importava. Neste ponto, a batalha com Caster havia terminado, de uma forma ou de outra, e então eles não importavam mais. Ela era uma mestra, sozinha na Guerra do Santo Graal, sem seu servo para protegê-la. Ela era uma presa. Ele deslizou uma faca em seus dedos. Essa oportunidade não deveria ser desperdiçada. Ele recuou o braço, bastante certo de que a cabeça deste não teria um escudo de escuridão para afastar armas brancas. Não, disse a voz em sua mente. Mestre, assassino pensou. Você está sem contato há algum tempo. Eu estava indisposto. Deixe a garota e me atenda imediatamente. Mas, eu tenho uma utilidade para este. Zouken pensou, observando o herdeiro de Tosaka através dos olhos do assassino. Sim, eu faço. Isso é tolice, mestre. Seja qual for o plano que você tenha, a chance de eliminá-la tão cedo e sem riscos é. O ar à sua frente assumiu uma súbita semelhança com o ar atrás dele, não o mesmo vazio devastador, mas uma intenção viciosa e assassina perturbadoramente semelhante e a aura opressiva de um poder ondulante e mal controlado. Fora da escuridão, com as luzes da rua e a lua não mais obscurecida, ele mal conseguia distinguir o contorno de duas figuras, um infantil, mas o outro claramente algo muito, muito maior que uma pessoa. Talvez revelar sua localização fosse imprudente, afinal. Por outro lado, ele disse, descartando a faca e voltando para a escuridão. Você é o mestre, aqui. Ilha suspirou. Não está aqui. Berserker não respondeu, é claro, mas conversar com ele a ajudou a organizar seus pensamentos. Quero dizer, está aqui, é mais forte aqui, mas esta não é a fonte. Mesmo se lidarmos com o que está aqui, não resolveremos o problema. Siga meus olhos, Berserker, e acabar com isso agora, enquanto ainda é cedo, não vou deixar algo tão vil correr por aí e coloque Shirou em perigo. Colocar em perigo a conclusão do Graal. Ela podia sentir isso. A principal massa da escuridão estava aqui, mas era como uma piscina alimentada por uma fonte subterrânea. A água visível foi onde você se afogou, mas a fonte estava em outro lugar completamente diferente. A maioria, ela supôs, teria perdido isso, mas a maioria não tinham sentidos únicos de ilha. Mesmo um grande mago não seria capaz de sentir esse fenômeno com a clareza que conseguia. Ela poderia ser a única pessoa no mundo que poderia realmente entender um pouco do que havia acontecido, ver um pouco da verdade. Caster, um dos 7, foi atraído para o Santo Graal. E então ela saiu, mas isso pouco importava. O importante é que o Graal para o qual ela foi atraída não era a ilha. Um segundo Graal. Alguém estava violando severamente as regras e Ilha suspeitava fortemente de quem poderia ser. Para o ninho do velho Makiri Berserker. Se alguém tivesse que viajar, nos braços de Berserker não seria uma má maneira de fazê-lo. A estrutura musculosa do servo não era exatamente confortável, mas a toda velocidade ele era mais rápido que um carro em alta velocidade e chegava ao seu destino muito mais rapidamente em virtude de não ter que seguir as estradas. Os edifícios eram obstáculos, não obstáculos, e Berserker era muito, muito bom em saltar obstáculos. Eles estavam a caminho da mansão matou em 2 minutos, mas Ilha franziu a testa de qualquer maneira. Algo estava errado. A trilha não levava Zouken? Ela não esperava por isso, mas dificilmente poderia negar a evidência de seus próprios sentidos. Havia de fato uma linha prateada de magia ligando-se à casa de Makiri, isso era verdade. Zouken estava de fato, de alguma forma ligado ao incidente que chamou sua atenção, mas a mais escura das duas linhas de origem, aquela ligada mais fortemente ao segundo Graal. Não, Ilha pensou. Berserker seguiu sua mente, voltando-se para a escuridão e perseguindo-a. Mas essa direção. Não pode ser. Não é. Não tem como ter algo a ver com ele. Ele não sabe de nada, não pode fazer nada, ele é fraco, quase não é um mago. Uma magia desse nível estaria muito além dele. Como tentar? Agarrar o sol nas mãos. Ela pensou desesperadamente. Berserker invadiu as ruas vazias, cada passo os aproximava cada vez mais de algo que Ilha temia mais do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter imaginado. Não é possível, simplesmente não tem como ele conseguir. A fina e negra linha de magia não mentia. Permaneceu. Oco, insubstancial e mortalmente frio, mas claramente existia, e remontava totalmente desde a sombra que devorava o templo até este lugar. A casa de Emiya. A fonte do Graal negro estava na própria casa de Shirou. Ah, Shirou. Ilha pensou, seu coração caindo. O que é que você fez? E o que terei que fazer para lidar com isso? Não vamos conseguir chegar ao portão, disse Lancer. Nós somos. Archer respondeu. Os servos conseguiram ficar à frente da inundação negra, mas não tanto quanto qualquer um deles teria preferido. Archer não tinha certeza do que fazer. Até mesmo Lancer só poderia recuar tão rapidamente em uma floresta à noite. Somado ao fato de que eles só poderiam escapar pelo portão principal, e a escuridão estava de fato aproximando-se deles. Sua garota está aí, certo? A fofa. Tranças vestidos de vermelho. Lancer disse, estranhamente conversando, considerando que eles estavam correndo para salvar suas vidas. Sim. Você tentou matá-la uma vez. Mova-se mais rápido. Garota tão bonita é uma coisa ruim de se desperdiçar. E odeio admitir, mas devo uma a você por me manter vivo por tanto tempo. Lancer disse. Esta montanha é uma causa perdida. Pegue sua garota e saia, eu estou com isso. Mas, Archer começou.
Lancer repetiu, parecendo quase entediado. Eu tenho isto. A onda de escuridão estava descendo. Assassinos havia abandonado e Rin estava no sopé da montanha. Tudo bem, disse Archer. Então, antes de descer os degraus do templo, movido por algum sentimento de sentimentalismo bizarro do qual se julgava há muito tempo livre, acrescentou, tente morrer bem. Lancer parou bruscamente, puxando o braço para trás. Morrer? Não se eu puder evitar. A lança cortou a escuridão. O mistério divino por trás da lança cortando a magia. O dano foi limitado pela natureza sombria de Gaibolg, mas o mistério. Sua lâmina poderia cortar esta escuridão. Tudo o que ele precisava fazer era compensar a deficiência com apenas um pequeno esforço extra. Gai, ele entoou, puxando ainda mais sua arma. Gaibolg, a lança amaldiçoada que sempre perfuraria o coração do alvo. Mesmo que pelo fato de poder, se pressionada, destruir todo o seu corpo. Ele duvidava que Caster estivesse familiarizado o suficiente com sua vida como herói para saber que deveria ser usado como dardo. Ele atacou a onda do pesadelo, com um sorriso sombrio no rosto. Bolg, Lancer saltou gritando o verdadeiro nome da arma enquanto subia para o céu. E com um único movimento suave, ele lançou a lança imparável. Gaibolg era uma lança amaldiçoada e sanguinária, o instrumento das trevas. Apesar disso, ela iluminou a noite como nem mesmo a lâmina sagrada poderia fazer, o verdadeiro nome da arma invocando seu poder supremo como um fantasma nobre. A luz que brilhou não era uma força sagrada, mas a luz da destruição bruta. A explosão de luz e energia rasgou a onda de escuridão, a sombra liberando um lamento agudo de agonia ao ser dilacerada pelo dardo de Kushulan, a lança do voo mortal impressionante. Quando a explosão finalmente cessou, tudo o que restou da escuridão foi uma poça de gavinhas que se agitavam fracamente no chão onde a abominação havia sido atingida. Lancer suspirou de alívio admitido. Ele não tinha certeza se isso funcionaria, mas era sua única tática restante. Pelo menos parecia ter ferido a coisa, e Caster não estava em lugar nenhum. Se ela estivesse dentro da massa, ela seria destruída. E boa viagem. Ele pensou. Algo afiado picou seu pescoço. Um flash de luz o cegou de repente. Ele tinha instintos e reflexos de herói. Se ele não tivesse detectado o ataque, o ferimento em seu pescoço teria sido um corte na jugular, e não uma pequena alfinetada. Ele estava um pouco nervoso com a luz estranha, mas conseguiu rolar para o lado, trazendo a lança de volta para a mão e apontando-a para Caster. Ela murmurou. Você deixou a sombra enquanto ela estava nos caçando e se esgueirou por aí? Vadia. Tão inteligente. Ela ronronou. Acho que era demais esperar que você estivesse morto, aliás. A bruxa estava onde Lancer havia feito sua resistência final contra seu animal de estimação, uma adaga preta estranhamente irregular na mão. A lâmina era puramente de ébano, fazendo com que a única gota escarlate brilhante do sangue de Lancer na ponta se destacasse ainda mais. Esperança, minha querida? Você não tem esperança. Ela disse. Esta batalha chegou ao fim. Não tão tranquila quanto eu esperava, mas a vitória é minha. Bem, você não está errado sobre isso ter acabado. Sua situação de mana não era exatamente perfeita, mas ele tinha o suficiente para isso. Gaé, não se mova. Ela disse, e contra todas as probabilidades contra sua própria vontade, os músculos de Lancer travaram, seus lábios cerrados. Ele tentou completar o encantamento, tomar o coração dela, mas não conseguiu se mover um milímetro, por mais que tentasse. Era como se, com um sorriso lindo e zombeteiro, Caster mudou a mão que segurava sua estranha adaga para revelar os selos de comando do Lancer em sua mão, uma das 3 marcas agora desbotada. Aquela adaga. Caster sorriu mais amplamente. Seu fantasma nobre é brilhante, Lancer. Uma das armas mais destrutivas que já vi. A minha, infelizmente, não é tão magnífica, embora tenha seus usos, como você está aprendendo agora. Minha adaga se chama Quebradora de Regras, e não há ferramenta melhor para perfurar juramentos e sigilos mágicos. Seu contrato com seu mestre foi quebrado, Lancer. Seus selos de comando são meus. E você é comida. Os minúsculos tentáculos de escuridão pareciam, de repente, os dentes de um predador gigantesco enquanto lenta mas inexoravelmente começavam a crescer novamente ao redor das pernas de Lancer. Seja devorado. Rin finalmente conseguiu se livrar do arbusto espinhoso, caindo de joelhos, respirando pesadamente. Sair do emaranhado de espinhos não era divertido nos melhores dias, e ela tinha que admitir que o tempo passado no campo fronteiriço ao redor do templo não tinha sido bom para sua saúde. Trêmula, ela se levantou, e perdeu o fôlego quando um borrão vermelho a atingiu. Ela sentiu um braço apertar sua cintura e de repente ela estava se movendo e não tinha certeza do que estava acontecendo. Archer, ela disse quando pudesse respirar novamente. Sim, estou aqui. Archer disse enquanto carregava seu mestre para um lugar seguro, sua voz mais amarga do que ela jamais tinha ouvido. Por todo o bem que isso faz. O que aconteceu? Por que estamos? O templo está perdido. Lancer está morto. Não podemos voltar aqui novamente. Archer estalou. Desafiá-la aqui não vai funcionar. Nunca funcionaria. Rin ficou brevemente em silêncio. O que fazemos agora? Eu não sei, Rin. Sinceramente não sei. Archer disse. E Rin Tosaka pensou que essa poderia ter sido a coisa mais genuinamente assustadora que ela já tinha ouvido. A noite havia caído. O céu sobre a montanha sagrada estava sem estrelas, um vazio do qual nem mesmo a luz poderia escapar. Algo se mexeu na escuridão. Uma lança negra perfurou o ar noturno. Algo irregular e tão preto que se destacava mesmo na noite tomou forma então. Uma malevolência que cheirava a sangue. A presença deu os primeiros passos para um mundo condenado e sorriu. A pouca luz restante sobre o templo Hyudo morreu. E a escuridão só estava ficando mais profunda.
Kirei Kotomini considerou que acabará de ver e pela primeira vez em muitos e muitos anos, não tinha certeza do que fazer com isso. A perda de Lancer não foi inesperada nem lamentada. Ele esperava que o servo continuasse a ser valioso para ele, obviamente, mas claramente nunca esperou que ele sobrevivesse durante toda a guerra. Ele era, como qualquer servo, bucha de canhão. Mas os meios de sua destruição foram, se não problemáticos, pelo menos desanimadores. Os poderes envolvidos não eram nada do tipo que o Caster convocado para esta guerra deveria ser capaz. Eles eram muito intrigantes. Torcido, caótico, bizarro, familiar. Sim, ele tinha que admitir que gostou bastante desta nova encarnação do servo Caster. Ele teria ficado muito feliz em vê-la correr solta e virar a guerra do Santo Graal de cabeça para baixo. Se ele pudesse ter certeza absoluta de que ela não estava agindo como uma ferramenta de Zouken Makiri. Essa era a questão, não era? Seus poderes, a estranha criatura sombria que ela comandava, eles o chamavam. Gosto buscando gosto. Ele podia sentir a natureza deles vibrando em seu sangue. O mesmo pecado perfeito que ele sentiu na noite anterior, nas chamas, e se lembrou todos os dias com cada batida do seu coração. O novo poder de Caster era o do Graal, e o quanto Kirei detestava admitir isso. Ninguém sabia mais sobre o Santo Graal do que Zouken. Ele estava mais do que provavelmente envolvido. O que você está fazendo sobre isso? Falou uma voz familiar atrás dele. Era surpreendente como Gilgami conseguia, de alguma forma, fazer uma pergunta parecer uma ordem. Ah, você estava olhando? Não me preocupei em procurar os detalhes. Apenas senti algo que estragou meu vinho. Parecia familiar e feio. O que você está fazendo a respeito? Gilgami disse. Ele não estava sorrindo. Isso era um mau sinal, observou Kirei, e resolveu demonstrar muito pouca emoção e absolutamente nenhuma insolência. Houve muitas reações que Gilgami considerou insolência, inclusive olhá-lo nos olhos. Kirei focou sua visão firmemente no nariz do rei dos heróis. No momento, temo que pouco possa fazer, Kirei disse suavemente. Lancer foi morto. Então, sua preocupação é comovente. Kirei disse, lutando contra a vontade de revirar os olhos, reconhecendo que tinha 50% de chance de ser insolente. Mas eu estava tentando transmitir o pequeno detalhe de que não tenho mais um servo, e me opor diretamente ao Caster não está ao meu alcance. Gilgami considerou isso. Faça isso indiretamente então. Você é inteligente e tem peões adequados. Pretendo investigar, é claro. Intervirei se achar que a situação exige minha mão. Eu sinto que isso requer uma mão. Eu não gosto da sensação dessa coisa, Kirei. Isso perturba meu comportamento. Caster era uma coisinha vil, mas ela tinha uma certa sutileza. Tudo que eu senti ontem à noite não foi nem sutil, nem agradável para olhar. Eu quero que isso desapareça. Gilgami disse com firmeza, virando-se para sair da sala. Vou confiar em você para lidar com isso por enquanto, Kirei. Mas se você não conseguir lidar com isso do meu agrado, eventualmente irei intervir. E quando isso acontecer, fique fora do caminho. Kirei o observou partir e se perguntou vagamente se ele e Gilgami haviam de alguma forma se tornado amigos genuínos em algum momento. A maioria das pessoas não teria recebido um aviso. O sol começando a aparecer no horizonte a deixou um tanto inquieta. Ryder não era um herói. Ela não era especialmente altruísta, não nutria nenhum amor especial pela humanidade e, na verdade, havia experimentado o suficiente de sua crueldade para considerá-la algo que, em geral, deveria ser devorado ou evitado. E assim, ela se tornou uma espécie de criatura da noite. O sol não é seu aliado na busca de sustento nem em escapar da atenção. É verdade que em sua forma atual não era um problema tão grande quanto poderia ter sido. O estado astral concedido aos servos era suficiente para manter sua presença escondida até mesmo de Cyber, desde que ela não tomasse ações evidentes. Era mais que a luz apenas a deixava um pouco desconfortável, principalmente depois dos acontecimentos da noite anterior. Ryder também sentiu a estranha onda de poder inquietante do templo, mas ela também teve um lugar na primeira fila para algo que achou muito mais perturbador. Enquanto outros voltavam os olhos para o topo da montanha, Ryder lançou seu olhar para Sakura, e ela não gostou do que viu. A garota claramente sentiu dores intensas quase a noite inteira, chegando a sangrar pela boca quando a angústia a fez morder o interior da bochecha. E no entanto, durante todo o tempo, ela nunca despertou do sono. Ryder sabia que o corpo da garota era normal, seu espírito de alguma forma contaminado, mas até agora ela nunca tinha visto a extensão do problema. Sakura teve sorte de ter vivido tanto tempo, e se a degradação continuasse nesse ritmo, ela não sobreviveria até a guerra. E a garota também não pretendia contar a ninguém sobre isso. Mesmo agora ela estava de pé, trabalhando diligentemente, disfarçando sua dor com habilidade admirável. Tanto a dor física que ela estava claramente sentindo, mas a emocional. Mesmo enquanto ela cumpria sua rotina diária com alegria fingida, o garoto por quem ela estava obviamente apaixonada a deixou sozinha, perder seu tempo com esgrima. Ele até anunciou que planejava sair para almoçar, deixando-a sozinha. Ela estava doente e, honestamente, Ryder se perguntou o que ela viu nele. Ele era atraente o suficiente, mas na verdade era tão denso quanto uma rocha. Mas ela supôs, na verdade, que estava principalmente irritada consigo mesma. Sakura estava sofrendo. Ryder era o único que sabia e ela não podia fazer nada para ajudar. Pelo menos nada que a própria Sakura não sentisse total repulsa. Pior ainda, quanto mais Ryder via esta doença, mais ela se preocupava que mesmo além de seu próprio desamparo, havia pouco que alguém pudesse fazer para salvar a garota. Era muito provável que o melhor que ela conseguiria seria ficar ao lado de Sakura até o fim. E nesta guerra talvez nem isso. E mesmo para o monstro que se tornou servo Ryder, esse pensamento foi realmente doloroso. Ilha não tinha certeza se tinha feito a coisa certa ao vir ao parque hoje. Aliás, ela não tinha certeza se a coisa certa não seria enviar Berserker Furioso para a casa de Shiro para destruir a fonte do... seja lá o que fosse. O grau negro por falta de termo melhor. Ela não achava que Shiro tivesse algo a ver com isso, pessoalmente.
Em primeiro lugar, era uma ferramenta de Makiri e ela saberia se ele fosse tocado pela coisa vil. Mas além disso, ele simplesmente não era do tipo que conseguia criar algo tão grotesco. Não em termos de sua falta de talento mágico, mas em termos do tipo de pessoa que ele era. Ele era muito gentil para ter feito algo desse tipo. E se fosse algo como Ilha, isso parecia uma pessoa? Ele provavelmente nem percebeu que estava em sua casa, o que significava que Ilha não tinha certeza de como lidar com isso. Ela poderia enviar Berserker para destruir o lugar? Cyber interviria, mas Berserker poderia destruí-la com pouca dificuldade, e o corpo do Grau Negro não tinha uma sensação de magia terrivelmente incrível. A questão passou a ser: o que Shirou faria? Ele certamente não ficaria parado diante de uma criatura gigante destruindo sua casa e matando convidados. Ele interviria. E ela poderia dizer a Berserker para não machucá-lo, e Berserker faria o possível para obedecer. Mas ele não era exatamente um instrumento de precisão e estava tão próximo. Ilha, disse uma voz familiar, fazendo seu coração disparar. Ei, não posso ficar muito tempo, mas pelo menos não estou atrasado ou doente desta vez. Shirou disse, rindo levemente. Está tudo bem. Eu só gosto que você continue reservando um tempo para se encontrar comigo. Ilha disse. Você não precisava. Foi legal. Shirou sentou-se ao lado dela no banco. Bem, estou feliz por estar tornando sua estadia no Japão um pouco melhor então. Então, o que você queria fazer hoje? Apenas sentar e conversar? Receio que não tenha muita coisa interessante acontecendo. Uau! Na verdade, ele é o pior mentiroso do mundo inteiro. Ele deve ser. Ilha pensou, suprimindo honestamente a vontade de rir, apesar de seu pressentimento. Tem certeza? Aposto que sua vida deve ser emocionante. Meu avô me disse que os japoneses são uma tribo de selvagens descalços que abrem a barriga. Aposto que é emocionante conviver com pessoas assim. Seu avô exagera. Cada vez mais, estou começando a me perguntar se ele apenas mente. Mas é fofo que você ainda esteja sendo educado. Ilha pensou. Em voz alta ela disse. Então com quem você mora? Bem, ninguém que abre a barriga. Shirou riu. Alguns que ficam fora de controle enchendo a barriga talvez. Acabamos de receber um novo hóspede na casa que come muito, e Fujinei já poderia embalar comida para 5 pessoas sozinha. Então é bom que Sakura esteja por perto para cozinhar também. Quem são Fujin e Sakura? Ilha perguntou. É isso mesmo, não é um nativo. Bem, Fujinei é exatamente o que eu chamo de Taiga Fujimura. Ela é minha professora, mas também é uma velha amiga do meu pai de quando ele ainda estava vivo. Ela está lá para mim e me ajudou desde então. Embora ela não seja realmente uma mãe, acho que você poderia dizer que ela é como minha irmã mais velha. Ele parou para pensar. Embora ela haja mais como minha irmã mais nova às vezes. Mas ela sempre esteve lá para mim, não importa o quão ruim as coisas tenham ficado. Ela é da família. Família, Ilha pensou suavemente. Um amigo de Kiritsugu. Eu me pergunto como ela é. Ele a amava? Ele se importava mais com ela e Shirou do que comigo, e é por isso que ele ficou longe? Ou vovô também mentiu sobre isso? Ela parece legal, Ilha disse suavemente. Sem outra palavra, ela passou os braços ao redor dele. Ei, o que eu te disse sobre ser muito melindroso? Eu também não tenho papai. Sei que dói. Ilha sussurrou. Shirou poderia ter sido derrubado por uma leve brisa. Ilha, me desculpe, eu não tinha ideia. Não, você não precisa se desculpar. A garota disse, esfregando a cabecinha no peito dele. Ela era, na verdade, ainda mais leve do que parecia, quase como se realmente fosse uma fada insubstancial. É triste, mas é algo que temos em comum. Ajuda a termos os mesmos sentimentos, certo? Shirou não tinha certeza, honestamente, do que deveria dizer. Ele se contentou em acariciar suavemente o cabelo da garota. Sakura. Ilha disse. Espere o quê? A expressão de Ilha quando ela se virou para olhar para ele. Era uma combinação da melancolia que ela vinha demonstrando antes e um olhar de pena pela óbvia e intensa estupidez de Shirou. Você me disse quem é Fujine. Fujinei. Tanto faz. Você me disse quem ela era. Mas quem é Sakura? É melhor que ela não seja sua namorada. Não vou tolerar que você brinque com o coração de donzela. Ilha disse. Todos os vestígios de tristeza foram substituídos por aborrecimento impaciente. Shirou lutou contra a vontade de rir de sua expressão excessivamente séria. Honestamente, controlar suas emoções exigia uma lista de verificação e vários dias de planejamento. Não exatamente. Shirou disse. Ela é apenas uma velha amiga, só isso. Quase como uma família neste momento. HMPH. Bem, vou acreditar em você. Desta vez. Ilha disse, seu tom indicando que foi um ato de grande generosidade. Ela é legal então? Ela basicamente apareceu um dia quando eu estava doente e nunca mais foi embora. Shirou disse, rindo levemente. Quero dizer, eu já a tinha visto antes, mas principalmente porque ela era irmã do meu amigo. Ela apareceu para me ajudar e continuou me apoiando desde então, mesmo depois que seu irmão e eu nos separamos. Honestamente sei porque não tenho certeza. Acho que Sakura matou é exatamente esse tipo de pessoa. O sangue de Ilha congelou. Matou. Makiri. 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 Ilha? Shirou disse suavemente perturbado quando a garota se afastou dele. Eu tenho que ir, me desculpe, Shirou. Eu sinto muito. Ela gaguejou, virando-se para correr. Ilha, espere. Pelo menos me diga o que está errado, Shirou começou, colocando a mão em seu ombro. Eu disse que preciso ir. Ilha gritou, dando um tapa na mão. Ela fugiu, sem vontade de olhar para o rosto dele e ver a preocupação e o choque que ela sabia que estariam ali. Mas o que mais ela poderia fazer? Uma ferramenta de Makiri estava em sua casa e seu amigo mais próximo era da mesma família? Foi preciso pouco esforço para discernir o que isso significava. Ela nem tentou conter as lágrimas, apenas correu, esperando contra todas as esperanças, que algum plano que ela ainda não tinha visto se tornasse evidente, e sabendo, no fundo, que nenhum deles se tornaria evidente.
Ela teve que lidar com esse problema, mas o único método que ela conseguia ver para fazer isso, Shirou nunca perdoaria. Ela precisava, mas não podia. O que ela ia fazer? Senpai estava triste no jantar. Ele tentou esconder, mas Sakura percebeu que algo o estava incomodando. Ela presumiu que tivesse algo a ver com a guerra, mas não havia como ter certeza. Senpai sempre foi do tipo que não sobrecarregava os outros com seus problemas, assim como a própria Sakura. Era parte do que a atraiu para ele em primeiro lugar, aquela semelhança distinta entre eles, a sensação de nada. Ele sentia que não tinha importância, e por isso era importante para ela. Ela duvidava que ele tivesse notado, mas isso acontecia apenas porque ela era uma atriz melhor do que ele. Foi o melhor. Ele deveria ter notado, no entanto. Deveria ter visto alguma coisa, deveria ter detectado alguma estranheza. Eu escondi dele, mas havia indícios de que se ele tivesse se incomodado em olhar. Sakura balançou a cabeça, esperando clareá-la. Ela supôs que esse problema com a guerra e o senpai, e tudo isso a deixou mais cansada do que ela pensava. Ultimamente, seus pensamentos simplesmente não pareciam parar devagar. Quando ela estava acordada, ela se sentia cada vez menos ela mesma, e quando ela dormia, seus sonhos eram apenas sonhos, apenas preocupações. Não há nada de errado. Sakura pensou. Com uma risada amarga, ela seguiu com bem. Não está mais errado do que o normal. Talvez ela realmente estivesse apenas cansada. Ela tinha motivos para estar. As preocupações em sua mente eram significativas e, ultimamente, o esgotamento de seu prana pessoal tinha sido ainda pior do que o normal. Ela tinha certeza de que conseguiria lidar com isso, principalmente. Mas provavelmente era normal passar mais tempo na cama. E não era como se alguém aqui precisasse dela acordada. Senpai provavelmente estava esperando ela adormecer para que ele e Saiber pudessem sair para participar da guerra. Na verdade. E no momento, ela estava extremamente tentada a atendê-lo. Tão cansado. Estava escuro. Sakura não conseguia ver o chão à sua frente e suspeitava que não houvesse nenhum. Ela parecia um terreno sólido, mas não era realmente sólido, e tudo parecia errado. De alguma forma. Já estive aqui antes, não estive? Sakura perguntou. Estou surpreso que você se lembre. Você não deveria. Eu não, no começo. Enquanto eu estava acordada. Isso simplesmente pareceu desaparecer no fundo da minha mente. Sakura admitiu. Ela então sentou-se, de pernas cruzadas no nada. Você está aceitando isso muito bem. Estou sonhando, não estou? Não há nada com que se preocupar. Sakura disse. Presumo que não seja um sonho normal, mas nada em mim jamais foi muito normal. E eu já sei que seja você quem for, não deveria ouvir o que você tem a dizer. Você provou isso da última vez. Foi uma oferta válida. Você merece vingança, Sakura. Eu não quero isso. Sakura disse. E eu também não quero mais nada que uma voz estrondosa da escuridão tenha a oferecer. Especialmente aquela que, você tentou me convencer a matar minha única família. O homem que eu. SHHHH. Eu entendo e peço desculpas. Claramente, seus interesses não se cruzam com os meus, mas isso pode ser remediado. E se uma voz estrondosa da escuridão não inspirar confiança? A escuridão que parecia compõe toda a área visível dobrada sobre si mesma, deformada e deslocada, assumindo a forma de uma mulher. Isso servirá? Sakura olhou para ela meio confusa. Ela era linda certamente, embora com uma aparência um pouco incomum, cabelos azuis longos e lustrosos, olhos brilhantes, orelhas suavemente pontudas, curvas modestas, mas perceptíveis revestidas por uma simples camisa branca. Sua idade também era difícil de definir. Ela não parecia visivelmente mais velha que a própria Sakura, mas algo nela tinha um ar de maturidade. E claro, Sakura dificilmente poderia deixar de perceber o significado disso. Ah, você é um servo. Sakura disse suavemente. Eu realmente não posso confiar em você então. Oh, a mulher perguntou com um leve sorriso. Esta é a guerra do Santo Graal, e eu sou o mestre do cavaleiro. Você espera que eu acredite que seu mestre não o colocou nisso, sabendo disso? A mulher riu e soou como sinos. Meu mestre seria você, querido. Mas então, certamente posso acreditar que você tem alguns desejos ocultos. Os olhos de Sakura se arregalaram. O quê? Isso não significa. É realmente necessário questionar isso? Como você percebeu, não acho que você se lembrará disso quando acordar, de qualquer maneira. A mulher disse. Além disso, tenho algo para lhe mostrar. Um estalar de dedos delicados e a cena mudou do nada para... Os olhos de Sakura se arregalaram mais uma vez. O quarto em que ela se encontrava era incrivelmente adorável. Muito mais luxuoso do que a mansão Matou jamais havia sido. Mais impressionante até mesmo do que suas memórias nostálgicas de sua casa de infância. Mas agora, ela se viu sentada em um grande salão. Não, uma sala do trono, um palácio. Pisos de mármore branco incrustados com ouro, pilares esculpidos com padrões florais e adornados com pedras preciosas. Sakura mal conseguia imaginar o custo, mas devia ter sido mais da metade de foi o que combinado. E a figura que ocupava o trono ofuscava tudo. Era Sakura, de certa forma. Sakura com cada imperfeição suavizada, cada pequena falha em sua aparência corrigida. Ela usava um vestido escuro que parecia algo vivo, mas em vez de perturbar o efeito simplesmente a fazia parecer majestosa. Uma coroa engastada com um diamante negro estava sobre seu cabelo perfeitamente penteado. Então vingança não é algo que você deseja? Tudo bem. A mulher disse. O poder é seu, Sakura, e se você aceitá-lo, então você pode fazer o que quiser. O governo de todas as nações da Terra não é algo além de você. Você poderia ser reverenciada como uma rainha, como uma deusa. Nunca mais você seria forçado a viver na miséria ou no tormento. Todas as coisas vivas se ajoelhariam diante do seu poder. A cena ficou turva e mudou, e a Imperatriz Sakura não era mais a única figura na sala. Mais especificamente, parte do ajoelhamento prometido certamente estava acontecendo. A irmã que você admira seria sua humilde serva. O homem por cujo amor você anseia se jogaria aos seus pés implorando por sua atenção.
O irmão que tanto abusa de você viveria com terror de você, sempre à sua mercê. E seu avô faria qualquer penitência que você ordenasse dele por seus pecados imperdoáveis. Diga-me, Sakura, isso é mais do seu agrado? É um pouco luxuoso. Sakura disse. Eu não entendo. Você está questionando a possibilidade de tudo isso? Sakura, seu poder está além de qualquer coisa que você possa compreender. Tudo isso e muito mais pode ser. Não, eu estou bem. Eu realmente não. Sakura disse suavemente. Eu não quero isso. Eu ainda não entendo. Bem, eu entendo porque algumas pessoas fariam isso. Mas eu não quero governar minha irmã, Senpai, nem mesmo Ninsan. Eu só quero viver. Eu nunca queria que alguém me adorasse. Me desculpe. Isso é, bem, eu acho que você realmente está tentando, já que isso é, bem, melhor do que da última vez. Quero dizer. Sakura disse. É só, não eu. Eu não entendo você. A mulher disse. Mas não estou aqui para forçá-la a nada, querido. Tudo que procuro é delinear o potencial que você tem dentro de si, nada mais, nada menos. Se você desaprovar, teremos que tentar novamente outra noite. Mantendo esta conexão é uma tensão, e meus recursos são necessários em outro lugar então. Espere. Sakura disse. Sim, meu querido. Já que parece que não tenho nenhuma palavra a dizer sobre vê-lo, eu deveria pelo menos saber como chamá-lo. Se você for um servo, você pode morrer em breve. Acho que apesar de tudo, por qualquer motivo, você não me faz mal algum, pelo menos. Então eu gostaria de saber como devo chamá-lo. Sakura disse suavemente, sorrindo. Os olhos da mulher se arregalaram. Bem, isso não é pedir muito, eu suponho. Eu não gostaria que Ryder soubesse, mas você não vai pensar em contar a ela quando estiver consciente. Eu sou Cash não. Não, eu acho que você deveria me chame de Medeia. Sakura sorriu calorosamente, mesmo enquanto o mundo mergulhava em um sono mais mundano. Medeia então. Caster olhou para a sombra e sorriu. Suas súplicas para Sakura estavam indo melhor do que ela esperava. Não é perfeito, mas progresso estava sendo feito. Ela podia admitir que seu primeiro e desajeitado esforço tinha sido um erro. Sua compreensão do que a garota realmente desejava era limitada, para dizer o mínimo. Sakura era uma jovem confusa. Como alguém na posição dela, que sofreu as indignidades que ela sofreu, não ansiava por vingança. Medeia, em sua posição, teria recebido com agrado, se deleitado com a oferta de abater até o último animal que a machucasse ou negligenciasse. E mesmo assim Sakura ficou nada menos que horrorizada. Mas Caster não era idiota. Ela observou, aprendeu e adaptou a próxima oferta para ser menos abertamente hostil e, por sua vez, obteve uma resistência muito menos firme. Ela esperaria um pouco e a próxima oferta seria ainda mais eficaz. A garota acabaria confiando nela e, quando fizesse, receberia seu destino de braços abertos. O que a família de Sakura não conseguiu conseguir pela força, Caster conseguiria com persuasão e tentação suaves. Era apenas uma questão de encontrar a isca adequada. Foi mais fácil e bem, a garota não era uma pessoa desagradável. Era melhor fazer isso com cuidado, Caster não tinha rancor da criança. E então Sakura se tornaria a arma perfeita. Os responsáveis pela morte de Soichiro-sama seriam destruídos pelo próprio instrumento de seus próprios desígnios. E a ironia por si só seria suficiente para trazer um pequeno calor de volta ao coração de Caster. A vingança final. Nesse ínterim, ela recuperou seu templo, e agora que Sakura estava dormindo, ela foi capaz de trazer seu animal de estimação favorito de volta à manifestação física. Ele havia sido gravemente danificado na batalha da noite anterior, mas o mana que ela estava drenando da cidade provou ser um excelente remédio. A agitação da criatura sombria não foi tão fraca como antes, os tentáculos crescendo e se desenrolando rapidamente. Ainda não estava pronto para caçar novamente, mas... fome. SHHHH, está tudo bem, minha querida. Esta noite você terá que se contentar com algo menos satisfatório. Em breve, porém, você ainda tem muitos servos para devorar e, acho que estamos prontos agora. Você está com fome, feio? Eu também. Vamos encontrar algo para você cravar os dentes. Foi uma declaração verbal aberta, muito diferente da transferência emocional silenciosa da sombra, e ecoou pelo templo com um orgulho aberto que era impossível de ignorar. As palavras pareceram ter um impacto significativo na sombra, a surra redobrou, as declarações mudas de fome tornaram-se mais frequentes e muito mais insistentes. Caster, uma feiticeira antiga e todo-poderosa, disse a única coisa que lhe veio à mente nesta situação. Caster disse. Cuidado com o que você alimenta seus animais de estimação, certo? A indigestão é quase tão chata quanto você. A voz riu, enquanto seu animal de estimação recém-convocado começou a se dissolver no chão sem sequer pedir licença, arrastado noite adentro para saciar sua fome. O quê? Caster disse, olhando para o espaço vazio que recentemente continha sua maior arma. Sakura adormeceu mais cedo do que eles esperavam. Shiro estava mais do que preocupado que isso fosse um sinal de que sua doença persistia, apesar de ela afirmar o contrário, mas pelo menos ela parecia estar dormindo confortavelmente e ele realmente não conseguia pensar em mais nada que pudesse fazer para ajudá-la. Se ela ainda estivesse doente, o melhor que ele poderia fazer seria deixá-la descansar. Shiro disse. Sabe, está é a primeira vez em dias que participamos da guerra. Eu não acho isso engraçado. Saiber disse. E eu também não. Shiro disse. Eu me pergunto sobre isso. O servo disse enquanto caminhavam. Eu entendo o desejo de proteger Sakura. Sua própria família não fará, então cavalaria não exige nada menos de qualquer cavaleiro honrado. Mas você tem me abandonado por longos períodos de tempo todos os dias, sem nenhuma explicação. Este é um risco desnecessário. Shiro, você deve entender. Shiro, a maioria dos mestres não estarão ativos durante o dia, por medo da intervenção da Associação dos Magos. Mas isso não é uma garantia. Beco e quebrar seu pescoço em um piscar de olhos, em plena luz do dia, sem nunca ser visto. E essa é apenas a ameaça mais óbvia. Bem, eu sei que é um risco, mas
Mas o quê? Shirou, não posso protegê-lo sem a sua confiança. O que é tão importante que você sente a necessidade de não apenas sair do meu lado, mas mentir para mim sobre isso? Shirou estava em apuros neste momento. Tenho que sair diariamente com uma garotinha porque ela é uma das poucas coisas ultimamente que pode me fazer sentir em paz. Estava fora de questão, mas Cyber não iria deixá-lo escapar facilmente. E inferno, talvez isso não importasse. Depois de hoje, Ilha poderia nem querer falar com ele novamente, e ele nem sabia o que tinha feito. Primeiro Ilha, agora Cyber. Por que as garotas eram tão complicadas? Ainda assim, ele suspeitava que Cyber não iria deixar isso passar sem uma resposta, e ele não tinha uma. Ele estava preocupado com Ilha e com Sakura, e nada fazia sentido e todas as mulheres em sua vida eram loucas. Então ele escolheu adotar um método testado e comprovado para lidar com a curiosidade. Emitir sons vagos até que algo acontecesse para distrair a situação. Apenas faça sons vagos. HMMMMMM. Ele disse. Sim, isso foi bastante vago. Algo surgiria para distraí-la a qualquer momento. HMMMMMM. A qualquer momento. Algo aconteceu, mas quando aconteceu, Shirou admitiu que também o distraiu bastante. Shirou parou de repente ao ver uma das últimas pessoas que ele esperava ver esta noite. Zouken Matou sorriu calorosamente para a dupla que se aproximava, aparentemente não se incomodando com a jovem de armadura que seguia Shirou. Ah sim, a jovem Emiya, correto? Você tem cuidado da minha neta, espero. O velho disse alegremente. A cena ao seu redor estava estranhamente errada. Apenas um velho dando um passeio no parque sob a lua. O que havia de tão estranho nisso? Shirou. Cyber sibilou. Afaste-se. Este homem não é humano. O que? Não é humano, ele é neto de Sakura. E no meio do pensamento, Shirou percebeu o que lhe pareceu tão errado na cena. A grama aos pés do velho estava, se contorcendo. Mesmo na escuridão, Shirou podia ver que algo se movia entre a folhagem. Não, muitas coisas. Sim, Shirou disse. Sim, entendo o que você quer dizer. Ah, estes? Zouken riu. Algo sibilou na grama a seus pés. Alguns animais de estimação meus. Receio que após a exibição um tanto vergonhosa do meu neto contra o jovem mestre de Berserker, eu tenha tido que intervir e recuperar um pouco do orgulho da família. Não tenho nenhum servo meu no momento, mas achei que fazer um pequeno jogo com a guerra poderia oferecer algumas possibilidades intrigantes. Duvido que reivindicarei o Graal para Makiri, mas, bem, nunca se sabe. Makiri? Shirou perguntou, piscando. Zouken riu alto com isso. Meu Deus, você não sabe nada sobre Makiri, mas deixou Sakura viver sob seu teto? Você participa da Guerra do Santo Graal sem nem mesmo o conhecimento básico das 3 famílias. Na verdade, até mesmo esse velho coração encontra um pouco de humor em quão horrivelmente preparado Kiritsugu Emiya deixou seu herdeiro. O quê? Do que você está falando? Shirou perguntou, avançando para, se necessário, forçar a informação do velho, até que uma mão enluvada agarrou seu ombro, parando. Shirou. Cyber disse. Fique atrás de mim. O assobio estranho e farfalhante ficou mais alto. E abaixo disso, Shirou podia ouvir o barulho de algo quitinoso na rua atrás deles. Na verdade, Cyber, não sei até que ponto isso vai servir. Zouken riu. Não sei por que Lady Ensber decidiu poupá-lo, meu jovem, mas saiba que sou menos generoso. Você ainda pode ser de alguma utilidade, mas dificilmente é uma necessidade. Não há razão específica para você sair daqui vivo. Shirou, lembre-se do seu treinamento e tente permanecer vivo. Cyber disse, enquanto os sons do enxame ficavam mais altos. Eu protegerei você o melhor que puder. Não vai ajudar. E com aquela ostentação insolente e casual, as estrelas se apagaram. Impossível, Zouken murmurou. Cyber, Shirou disse. O que? Um espaço negro no meio da noite, quase imperceptível. O cheiro de podridão e sangue pairava no ar e ficava cada vez mais denso. A coisa não andava exatamente, nem rastejava, nem escorria. Ela realmente não parecia se mover, apenas se aproximava. As luzes na lateral da rua morrendo quando ela passava por elas, gavinhas de preto atrás dele. Shirou sentiu sua cabeça começar a doer só de olhar para ele, como se estivesse no fundo do oceano, olhando para alguma criatura primordial das profundezas com milhões de toneladas de pressão esmagando sua mente. O que estou olhando? Não, Zouken disse, uma ponta de histeria entrando em seu tom. Não. Como poderia estar aqui? Shirou. Cyber disse. Devíamos recuar. Agora. Ah, mas você vai perder a festa, disse aquela voz estranha e estranhamente familiar. A criatura sombria parou e pareceu desdobrar-se por falta de um termo melhor. As gavinhas ondulantes se separaram, e do espaço na noite surgiu uma silhueta tão escura quanto a própria presença amorfa, mas muito mais reconhecível. O homem era alto, mais alto ainda que Shirou. Ele estava revestido do pescoço para baixo com aço de guerra preto irregular, luvas e botas em particular com ganchos e pontas cruéis. Seu cabelo era preto azeviche e uma meia máscara cobria seus olhos, deixando a impressão de que ele era um pedaço da noite que ganhou vida, exceto por uma mancha branca muito perceptível. Seus dentes, à mostra em um sorriso que carregava forte semelhança com alguém que um nadador de águas profundas poderia ver correndo em direção a eles quando havia sangue na água. O cavaleiro negro estendeu um braço e uma cruel lança preta e vermelha apareceu em sua mão, parecendo escurecer ainda mais a área com sua mera presença. Aquele velho teve a ideia geral certa, disse Lancer. Ele simplesmente não pensou direito. Ninguém sai daqui vivo esta noite. Não, Cyber disse suavemente. Não pode ser. Ela o reconhece? Isso é impossível. Não pode ser uma pessoa. Não consigo sentir uma pessoa.
Ele parece uma pessoa, mas parece ainda mais ameaçador do que aquela coisa. Pelo menos parece vazio. Ele quer nos matar? Ele definitivamente adoraria matar todos aqui. Shirou pensou, ainda tendo dificuldade em concentrar sua mente na situação. Mas uma vozinha no fundo de sua cabeça disse que o homem esguio de armadura preta parecia familiar. Ainda sorrindo, ele apontou sua lança diretamente para Cyber, como se ninguém mais existisse no mundo. O sorriso maníaco só se alargou. Você primeiro. Ninguém vive, mas você é quem vai primeiro. Vamos, Cyber, você sabe que não ficou feliz com a forma como foi da última vez. Você quer isso quase tanto quanto eu. Ele praticamente ronronou sua voz horrivelmente íntima. Vamos jogar. A resposta de Cyber foi imediata e visceral. Ela passou um braço em volta da cintura de Shirou, levantou por cima do ombro e correu como um inferno. Foi isso. Shirou começou, observando enquanto a cena diante dele começava a diminuir com os passos carregados de mana de Cyber puxando-o rapidamente para longe dela. Ele nos alcançará em breve. Cyber disse laconicamente. Mas Lancer é um inimigo que posso enfrentar e aquela criatura com ele não. Preciso colocar alguma distância entre eles, como puder. Então esse é o Lancer? Mas o que aconteceu com ele? Shirou perguntou. O Lancer que atacou, que o matou, ele supôs. Era completamente diferente. Certamente não era fofinho por qualquer esforço de imaginação, mas ele nunca havia mostrado uma aura tão avassaladora de sadismo e sede de sangue. Ele tinha sido cruel, mas também estranhamente nobre como um lobo-alfa em caça. Agora, se for Lancer, ele se tornou um monstro. Não sei, e no momento isso não importa. O que importa é sair daqui vivo. Cyber disse. Lancer observou a menina e o menino recuarem com pouca preocupação. Os tentáculos da sombra começaram a escorrer lentamente atrás deles, e Lancer acenou com a mão na direção da coisa. Não, eu posso pegá-los. Vou cortar as pernas de Cyber e arrastá-la de volta aqui para você comer. Fique aqui. Então você sobreviveu também? Zouken perguntou. E você é como Caster? Independente. É, mais ou menos. Lancer encolheu os ombros. É complicado e não é divertido brincar com você. Eu prefiro uma garota bonita e você é bem. Não, eu não tinha ideia de que ele havia avançado tão longe, tão rapidamente. Quando mais servos caíram talvez, mas já é capaz de tanto. Zouken disse, ignorando-o. Isso foi encorajador e problemático. Obviamente seus planos exigiam que a arma possuísse tanto poder quanto pudesse e muito mais. Mas deveria ser tão poderoso assim tão cedo no jogo? Eventualmente deveria ser capaz disso e muito mais. Mas isso estava superando as expectativas e com magia que poderia ser muito perigosa. E como apareceu aqui esta noite sem a sua convocação? Esta foi realmente uma reviravolta muito perturbadora. Ele precisaria tomar medidas para controlá-lo com mais rigor, mas para ser franco, não tinha certeza de como fazê-lo sem diminuir seu potencial geral como container. Sim, isso exigiria algum. Lancer virou aquele sorriso de tubarão para o velho mago sem preocupação, interrompendo seu devaneio. Você parece confuso. Bem, isso precisará ser investigado. Caster, eu esperava, era uma aberração, mas aparentemente as coisas estão acontecendo mais rápido do que o previsto. No momento suponho que o que importa são os resultados. Persiga Cyber e traga pelo menos o corpo de volta. Zouken disse. Ele ainda estava no comando aqui. A sombra pode ter chegado por vontade própria, mas seu poder ainda a mantinha sob controle. Claro. Ah, e mais um detalhe. Lancer disse. Sim, o que Zouken começou. Começou porque no meio da frase, a lança negra mais ou menos explodiu sua cabeça com um único golpe. Eu sei que disse a Cyber que ela foi a primeira, mas honestamente não me importo muito com a ordem em que todos vocês morrem. Lancer disse suavemente. Então, seu sorriso redobrando com a morte, ele saiu em busca de Cyber. O corpo do velho mago desabou, dissolvendo-se em uma nuvem de vermes que se afastou da sombra rastejante que ainda assombrava a área. Um familiar tocou as gavinhas pretas e soltou um grito estridente quando elas se dissolveram. O recém-desencarnado Zouken soltou um suspiro mental. Teria sido obra do próprio Lancer, algo em sua natureza que lhe permitia a independência para agir livre da vontade de seu mestre? Ou será que seus materiais apenas o desafiaram subconscientemente, garantindo que seu novo servo ignorasse seus comandos? Sim, pensou ele, esta situação é definitivamente problemática. Dado o tamanho da vantagem inicial, Shirou acreditava honestamente que eles estavam seguros. Cyber foi incrivelmente rápido. Mesmo carregando-o, ela correu como um vento rápido. Até mesmo um carro provavelmente teria dificuldade em acompanhá-la. Mas então ele viu uma escuridão que se destacava até mesmo contra a paisagem noturna escura. Viu o brilho ocasional de vermelho sangue adornando a armadura ou a lança amaldiçoada. Via essas coisas ficando cada vez mais próximas. Se Cyber era o vento, então Lancer era um raio negro. Droga! Cyber disse, vendo o mesmo problema. Eu preciso lidar com isso. Pelo menos parece que Lancer é nosso único inimigo no momento. Eu posso lidar com ele desde que você esteja seguro. Perdoe-me. Porque Shirou disse enquanto Cyber o jogava com toda sua força considerável em um arbusto próximo, antes de virar-se para enfrentar o ataque de Lancer. Este arbusto tem espinhos. Shirou pensou. Cyber girou puxando sua lâmina, o vento uivando ao redor da espada invisível enquanto ela se materializava em suas mãos. Lancer era rápido, talvez até mais rápido do que Ryder, e ele estaria em cima dela. A lança atingiu sua guarda com tanta força que o pavimento sob seus pés rachou. Você está com saudades de mim? Ele perguntou. Cyber deslizou sua lâmina e girou-a em um golpe acima da cabeça, golpeando a lança de lado e atacando sua garganta. Ele girou sua arma para desviar o golpe, cortando as pernas dela, mesmo que ele a derrubasse em direção ao céu.
Cyber refletiu seu próprio movimento, usando o impulso de sua lâmina sendo afastada para fazer sua espada girar para atingir a lança que balançava em direção às suas pernas. As armas travaram novamente com um choque de metal e trovão, o ar invisível levantando faíscas de estática contra a lança amaldiçoada. Os dois servos saltaram para trás como um só para quebrar a fechadura, e Cyber amaldiçoou baixinho. Ela não queria deixá-lo se distanciar com sua arma mais longa. Lancer, é você, não é? Ela perguntou. O sorriso de tubarão era tão largo que parecia que seu rosto iria se dividir, mas de alguma forma ficou ainda mais largo. Sente minha falta? HMPH. Eu poderia ter gostado da chance de enfrentar o verdadeiro Lancer novamente. Cyber admitiu. Mas isso? Ainda não sei os detalhes, mas é óbvio o que aconteceu, Lancer. Não sei como, mas você caiu muito, muito longe. Cortá-lo uma vez teria sido uma grande honra. Agora, acho que será apenas uma misericórdia. Lancer inclinou a cabeça para o lado. Caído? Cyber, você sabe quem eu sou. Passei minha vida inteira desejando a batalha. Glória. E passei cada pedaço dela como o maldito cachorrinho de alguém. O cão de Shulan. Mas as coisas são diferentes agora. Meu novo mestre corre apenas por instinto. Não tem objetivos, é apenas um monstro que quer alimentar, caçar e matar os 7 servos para enfrentar cada um, derrotá-los e devorá-los. Lancer disse, seu tom ficando cada vez mais animado. Isso é tudo que ele quer fazer, e tudo que ele quer que eu faça. E eu posso fazer isso como eu quiser, com meu suposto mestre muito estúpido para fazer qualquer coisa a respeito, a não ser me seguir em um frenesi, implorando por migalhas. Eu não tenho ninguém me segurando, Cyber. A coleira de ninguém me impede de reivindicar a batalha final que eu sempre quis. Caído? Pela primeira vez na minha vida, estou livre. E com um rugido de pura alegria e sede de sangue, ele atacou. Cyber enfrentou seu ataque com seriedade desta vez, suas lâminas atingindo o alvo com força suficiente para levantar um vendaval ao redor deles devido ao choque. Cyber cerrou os dentes, cravando os pés e liberando uma explosão de prana pelas pernas para conter o ataque do monstro. Finalmente, com uma última explosão de força, golpeou a lança para o lado e entrou na guarda de Lancer, muito perto de seu corpo, e ele ficou desequilibrado. A lança recuou, um ângulo que ela não havia previsto quando Lancer deslizou a arma em sua mão, segurando-a logo abaixo da lâmina. Era uma maneira ridiculamente estranha de segurar uma lança, mas a velocidade dele foi suficiente para torná-la quase o tipo de golpe que a deixaria preocupada. Se ela não tivesse previsto isso. Com seu próprio sorriso selvagem, ela tirou uma mão do punho da lâmina para desferir o golpe fraco e desequilibrado, deixando-o passar inofensivamente a alguns centímetros de sua cabeça, enquanto a mão restante trazia a lâmina para casa em um golpe irregular no peito dele. Ele também estava usando uma armadura, e a espada dela não foi feita para ser balançada com uma mão, mas ela foi recompensada com um som de metal contra metal se dissolvendo em algo macio e úmido antes que ele levantasse o pé em um chute selvagem, que Cyber reverteu. Sua responsabilidade de evitar. Lancer pressionou a mão enluvada no peito. Não foi um corte profundo, mas o vermelho era visível contra o preto sólido de sua armadura. Ele sorriu e lambeu os dedos para limpar. O primeiro sangue para você, ele disse alegremente, o segundo para mim. Cyber se perguntou brevemente o que ele quis dizer com isso, e então sentiu um fluxo constante de calor na lateral de seu rosto por onde a lança havia passado. Ainda mais alarmante, ela podia sentir um calor semelhante sob a armadura, embora a lâmina não a tivesse perfurado. Cyber tocou sua bochecha, sentindo a dor de um corte superficial. A lâmina não me tocou, tenho certeza disso. Então como? Parece que Gaibolg aceitou isso muito bem. Lancer disse. A lança amaldiçoada, ser tocada por uma nova maldição só a tornou mais mortal. Devo dizer que não previ isso, mas não posso desaprovar. Minha lança busca seu sangue sem sequer um comando de minha parte, então mesmo quase acertou. Cyber, isso vai ser muito divertido. Bloqueie o quanto quiser, vou ver aquele sangue no chão. E quem sabe que outros truques novos eu aprendi, tão animado quanto eu. Ele ficou em posição de prontidão, com a arma na altura do coração dela e o corte em seu peito já se fechando. Vamos, cavaleiro da espada. Vamos ver qual de nós é o melhor assassino. Caster suspirou de aborrecimento enquanto olhava para a imagem. Ele foi um erro. Eu vejo isso agora. Cúchulainn, filho da luz da Irlanda. Semideus, mestre da magia rúnica e guerreiro lendário que resistiu à tentação das deusas. Enquanto Caster aceitou a escuridão e trabalhou com ela, Lancer apenas se defendeu e não foi corrompido, tanto quanto. Soltou, sua natureza naturalmente violenta instinto subindo à superfície. E como a própria Caster, sua combinação de conhecimento mágico e compatibilidade emocional permitiu-lhe algum controle sobre seu animal de estimação. Não tanto quanto ela, mas o suficiente para levá-lo ao frenesi, a fim de sair à caça, e então acalmá-lo novamente quando ele quisesse matar sozinho. Caster suspirou. Não é bom. Muito, muito não é bom. Meus planos não precisavam desse tipo de imprevisto. Ainda assim, as coisas poderiam ter sido piores. Se ele matasse Cyber aqui, a sombra realmente se alimentaria. E se ela conseguisse destruí-lo, ela ficaria enfraquecida e Caster poderia liderar seu animal de estimação para conquistá-la. Ela seria um cão de guarda substituto adequado para o desconfortavelmente imprevisível Lancer. No limite de seu campo de percepção, longe da batalha entre os dois servos, algo familiar se agitou. Caster sorriu.
Por outro lado, talvez eu devesse simplesmente ir às compras de cachorro enquanto espero? No topo do prédio, Rin respirou fundo, o ar fresco da noite esfriando seus pulmões. Bem, o que você acha? Archer considerou suas opções, mesmo quando a lâmina em suas mãos se alterou sutilmente, assumindo as características que permitiriam que ela fosse usada como flecha. Posso voltar para você? O mestre e o servo estavam inseguros sobre seu caminho, depois do caos da noite anterior. Eles sabiam que um ataque direto ao templo Hyudo estava fora de questão, mas Rin estava impaciente e Archer estava fisicamente em perfeita forma. Ir em patrulha parecia melhor do que esperar em casa sentados de braços cruzados. Encontrar Cyber e Emiya foi apenas sorte Rin supus. Ela tinha menos certeza se era sorte ou azar. Coisa preta completamente errada do templo apareceu, e ela soube que mais uma vez o universo decidirá ferrar com ela. Pelo menos não é Caster de novo. Rin disse. Lancer não é exatamente melhor, Rin. Archer. Eu esperava que ele estivesse apenas morto, não pior. Na verdade, se ele estivesse apenas seguindo a lógica da Guerra do Santo Graal, este seria um tiro perfeito. Um fantasma quebrado e ele poderia remover Lancer e Cyber de uma só vez. E certamente, livrar-se do Cyber tornaria seus próprios objetivos mais fáceis de alcançar no longo prazo. Mas as coisas estavam dando errado. Muito, muito errado. Aquela sombra e a corrupção de Caster e Lancer, nada era como ele se lembrava. Ele tinha plena consciência de que as chances de ser chamado para a situação como faxista eram altas e queria resolver o problema antes que isso acontecesse, se fosse possível. E para fazer isso, ele precisaria de aliados. De preferência aliados estupidamente leais, dos quais ele tinha certeza absoluta de que não trairiam sua palavra. Cyber e Shiro Emiya se encaixam perfeitamente nesse perfil. Eu acho que estou mais preocupado com essa abominação e seus servos corrompidos. Acho que devemos nos concentrar nesse problema e nos preocupar com Cyber mais tarde. Archer disse, ajustando a flecha e se preparando para puxar a corda do arco. Não era toda a explicação, mas era a parte que Rin precisava saber. Rin soltou um suspiro que ela nem percebeu que estava aprendendo. Sim, eu concordo. Emiya pode não ter sido muito inteligente, certamente, mas era um colega de classe e um cara decente. Ela não lhe devia nada, mas também não tinha nada contra ele além do fato de ambos serem mestres. E se ele estivesse morto, isso seria apenas uma linha de proteção a menos em torno de Sakura. Ela mesma o mataria se fosse necessário, mas quanto mais tempo conseguisse evitar isso, melhor. Silenciosamente pela primeira e última vez, ela agradeceu a Zou que matou por se tornar um incômodo geral. Então concentre-se em Lancer. Mate-o se puder. Archer mirou. Lancer estava distraído, sua concentração total em Cyber, os dois atacando com velocidade de bala e intensidade de navalha repetidas vezes. Ele não seria capaz de interceptar o projétil, e Archer poderia acertá-lo com o primeiro tiro. Não a cabeça, ele está se movendo muito rápido, é muito pequeno. Vá para o coração. Mesmo se eu errar, causarei sérios danos. Cyber pode acabar com ele. Extravioso está Provac, disse uma alegre voz feminina, e Archer notou com grande preocupação duas coisas. Primeiro, alguém havia se infiltrado tanto nele quanto em Rin, enquanto eles estavam em alerta máximo. Em segundo lugar, em menos de um segundo, o ar ao seu redor se transformou em um líquido preto espesso e viscoso que começou a descer por sua garganta e estrangular seus membros. Ele estava reconhecidamente mais preocupado com o último. Rin não era bobo. Quando a esfera de lama negra e enevoada envolveu Archer, ela instantaneamente saltou para trás para evitar o ataque quase certo a si mesma também, e foi recompensada pela visão do feitiço crescendo para envolver a área em que ela estava segundos antes. Com os olhos arregalados, ela examinou o telhado procurando a origem do feitiço, embora soubesse muito bem quem deveria ser. Um feitiço poderoso o suficiente para prender um servo, lançado com apenas algumas palavras? Só há um possível culpado. E por sorte, ela nem estava tentando se esconder. Mesmo para Rin, que nunca tinha visto a mulher de perto antes, era óbvio que havia algo errado com o servo Caster. Ela flutuou acima deles, sua capa bem aberta como um par de asas que ela poderia ter aceitado facilmente, mas aquela capa era preta, mais preta que o céu noturno atrás dela, exceto pelas listras doentias e vermelho sangue que corriam por ela como artérias no corpo de algum tipo de monstro retorcido. Na verdade, grande parte dela era negra, as vestes que cobriam seu corpo e com o capuz puxado para trás. Rin podia ver que até mesmo os olhos em seu rosto pálido eram de um ébano sólido. Seu cabelo era branco, assim como a pele de seu rosto. Ela parecia um fantasma, linda, mas fria. Escuro. Ela é como Lancer. Aquela coisa sombria também afetou ela. Foi o primeiro pensamento de Rin. Ela vai me matar. Foi o segundo pensamento de Rin, enquanto ela colocava uma joia em sua mão. Ela conteve Archer em segundos. Ela poderia me matar facilmente com ou sem gemas. Não consigo igualar esse tipo de poder. Que jovem adorável, Caster ronronou. Diga-me, querido coração, você gostaria de viver? Tudo o que você precisa fazer é ir embora. Eu me importo apenas com o seu servo, neste momento. Rin riu amargamente. E eu deveria acreditar em você? Não ganho nada matando você. Você ganha menos me deixando viver. É nisso que você acredita? Talvez você tenha uma utilidade para mim que ainda não considerou. Caster disse, sua voz emprestando intimidade às palavras, como se ela estivesse tentando acariciar Rin apenas com sua voz. Seus olhos podiam estar frios, mas sua voz certamente não. Chocolate para as orelhas. Em circunstâncias diferentes, Rin poderia simplesmente ter ficado sentada e ouvindo sua conversa por horas. Uma jovem tão adorável acabar com sua vida seria uma verdadeira vergonha. Por que não ir embora agora? Ou melhor ainda, por que não vem trabalhar para mim? Sempre posso usar mais animais de estimação e cuidarei bem de você. Tentador, tenho certeza. Rin disse, sorrindo maliciosamente. Mas mesmo que eu confiasse em você por um segundo, não sou o tipo de pessoa que fica em segundo plano com ninguém.
Sou meu próprio mestre, e um bom mestre não deixa seu servo para trás. Caster riu. Bem, você tem espírito de qualquer maneira. Não muito intelecto, mas muito espírito. Ela ergueu seu cajado e o ar ao seu redor começou a deformar e escurecer. Rin segurou a joia pronta para liberar o poder interior. Não seria o suficiente nem pela metade, mas ela talvez pudesse desviar esse feitiço o suficiente para conseguir algum abrigo e descobrir uma maneira de chegar ao Arche. Ela ouviu alguma coisa então, algumas palavras, claramente algum tipo de encantamento. Eles estavam abafados, então não eram de Caster, e além disso a voz era masculina. Mas eles não poderiam ser Archer. Como ele poderia ter falado? No entanto, ela podia senti-los profundamente em seus ossos, e com esse sentimento, uma lâmina prateada brilhante, a arma obra-prima de um verdadeiro herói, perfurou a esfera de lama negra e a despedaçou para liberar todo o gel viscoso de dentro em um único movimento suave. Balanço. Archer caiu de joelhos, tossindo lama e usando a espada larga que ele conseguiu do nada, como apoio. Isso não foi nada agradável. Rin, fique para trás, acho que isso é algum tipo de veneno. Não está me afetando muito, mas você é outra história. Caster sorriu seu ataque reprimido. Oh, que coisa! Parece que eu subestimei você. Archer sorriu insolentemente para a bruxa nos céus, o veneno espesso ainda pingando de seu corpo encharcado. Não é uma grande surpresa. Seus olhos estão um pouco turvos, você provavelmente não conseguiu me ver muito bem. Ah, um comediante. Caster disse. Os raios de fogo escuro no ar ao seu redor mais uma vez começaram a ganhar força. Já faz muito tempo que não vejo um show ao vivo. Permita-me ser seu primeiro crítico. Você não é engraçado. Archer levantou-se e segurou sua espada. O que aconteceu com jogar tomates? Ele perguntou. Não foi exatamente um grito de guerra, mas ei. Cyber caiu para trás, respirando pesadamente e sangrando por uma dúzia de ferimentos menores, a risada zombeteira de Lancer ecoando em seus ouvidos. Começando a se desgastar, Cyber, ele provocou. Você não está tão enérgico quanto costumava ser. Ela não se dignificou com uma resposta, apenas ergueu a lâmina em preparação para a próxima troca. Entoou. Ele disse, girando preguiçosamente a arma no dedo. Devo dizer que isso não é tão bom quanto eu esperava. Você começou forte, mas não muito em termos de resistência. Me segurando. Como você ousa insinuar que um cavaleiro lutaria com algo menos do que total comprometimento com a vitória? Cyber rosnou. Eu vou fazer você engasgar com esse insulto, monstro. Então não vou me conter. É mais como me conter. Lancer sorriu. Seu olhar mascarado virou ligeiramente para a direita em direção a determinado arbusto. Não é muito mestre, Cyber. Ele não está lhe dando o que você precisa para dar o seu melhor, posso dizer. Eu sei. Talvez seria mais divertido se eu me livrasse dele e deixasse você encontrar outro. Os olhos de Cyber se arregalaram de horror quando a compreensão ocorreu. Ela correu em direção a Shirou, mas Lancer entrou em movimento no mesmo instante. Eles tiveram que cruzar a mesma distância. E ele foi muito mais rápido. Pela terceira vez em sua vida, Shirou Emiya viu a ponta da lendária lança avançando em sua direção. O mundo parecia desacelerar. Seus membros pareciam pedra. Cyber e Lancer moviam-se em câmera lenta. Ele ia morrer, de novo. E tudo foi um desperdício. Trabalhando com Cyber, treinando todos esses anos, tentando tanto se tornar alguém que pudesse proteger o mundo inteiro, todo aquele trabalho e ele ainda não conseguiu se proteger. Ele ainda estava tão indefeso. Se você tivesse uma arma, disse algo dentro dele. Sim, sim, sim. Seus olhos focaram na lança com intensidade semelhante a um laser. Era uma coisa linda, mesmo manchada de preto. Se ele tivesse uma arma assim, ele poderia revidar. Algo de poder e graça como a lança para repelir a lança. Eu preciso de uma arma. Uma arma de poder. Mas minhas mãos estão vazias. Não tenho nenhum pedaço de pau ou uma espada. Você precisa de uma espada. O Cavaleiro Vermelho ficou diante do gigante negro durante a noite e sacou lâminas do próprio ar. Tantas, mas nenhuma que se ajustasse tão bem ao seu punho quanto a lâmina branca que ofuscava a lua e a lâmina negra que absorvia a luz. A aparência deles era exatamente como. Assim como a imagem em sua mente, gritando através de seu sangue, veja-as em sua mente tão claramente que é como se estivessem em suas próprias mãos. Shirou sentiu gelo em suas veias e sentiu o cheiro de gelo. Ele sentiu as cócegas do cabelo marfim em sua testa e por trás de tudo. Ele quase podia ver os circuitos mágicos ganharem vida, queimando com um novo fogo frio, como nada que já tivesse acontecido em seu treinamento. E ele podia ver as espadas. Em sua mente. No ar. Nas mãos dele. Kanshou e Bakuya gritaram quando Gaibald bateu neles com tanta força que Shirou sentiu que seus braços iriam quebrar. O inferno? Lancer retrucou, sua boca caindo em choque quando sua lâmina foi interrompida contra todas as expectativas. Shirou sorriu levemente. O mundo inteiro parecia tão falso agora. Tudo estava embaçado e a estática parecia explodir atrás de seus olhos. Rachaduras finas já cobriam as espadas gêmeas em suas mãos. Não, nenhuma espada em minhas mãos, apenas uma imagem, não boa o suficiente. Como a luz refletida no vidro e seu corpo e mente pareciam estar rachando da mesma maneira. Eu esperava que você pudesse me dizer. Shirou murmurou. Ele caiu para trás, o borrão se transformando em escuridão. A última coisa que ouviu foi o toque distinto da espada de Cyber golpeando a lança, e ele sorriu. Ilha suspirou e olhou tristemente para a casa do Emiya. Berserker estava atrás dela, imóvel como uma estátua. Ele, por ordem dela, pularia sobre a casa e a deixaria uma bagunça de material inflamável e vidro, matando tudo dentro dela. Shirou não estava em casa. Ela estava observando há horas. Ele ficaria bem. Não havia nada que a impedisse de destruir a fonte do Graal Negro, aqui e agora. Ela sabia que estava ali, podia senti-lo latejando em sua mente, como um verme rastejando sob sua pele.
seria destruído e os servos que ele corrompeu desapareceriam. A ordem seria restaurada e Shirou nunca saberia. Mas ele ficaria tão triste. E aí estava o problema. Ilha queria se preocupar apenas com Shirou. Isso era lógico. Mas, bem, cuidar dele estava se tornando difícil. Ela não se preocupava apenas com a saúde dele, ela se preocupava com a felicidade dele. O sorriso dele. Qualquer coisa que roubasse o sorriso de Shirou era maligna. Ela sabia disso no fundo de sua alma. Ela queria que ele, de todo o coração, fosse feliz e continuasse sorrindo para ela com aquele carinho que só ele tinha. E ela sabia disso. Não faria isso. É a coisa certa a fazer, mas não acho que posso fazer isso. Berserker, eu gostaria que você pudesse conversar, Ilha disse suavemente, segurando a cabeça como se isso pudesse de alguma forma espremer os sentimentos conflitantes. Isso é tão. Eu sinto que não sei mais o que é certo. Costumava ser tão simples. Sinto que há apenas alguns dias, eu não sabia de nada e quase sinto falta disso. Pelo menos então eu tinha certeza de que não estava dividido. Minha cabeça não estava latejando com todos esses pensamentos, sentimentos e dúvidas. Imagens. Clarão. Uma lança negra na noite. Espadas brancas e pretas, e o cheiro de neve no ar ao seu redor. Os olhos de Ilha se arregalaram. Shirou? Eu acabei de. Ela o tinha visto. Senti ele. Ela não estava olhando, mas, talvez tão perto do grau negro ela estivesse captando sensações de seus servidores? Eles eram parecidos. Ou, ela deu a Shirou uma dose significativa de seu prana, em uma situação de desproteção. Ela pode estar sentindo isso, de alguma forma. Talvez ambos. Sua abordagem à magia era mais instinto do que treinamento, ela não sabia. Seja qual for o caso, Shirou estava em perigo. Cyber estava com ele. Ela os viu partir juntos, mas sabia que ele estava em perigo. Ele precisava de ajuda. Ele precisava dela. Se eu destruir o grau negro agora, os servos que ele tocou perderão o poder. Talvez desapareça completamente. Esse seria o caminho mais fácil. Essa seria a maneira inteligente. Mas não acho que seja o que Shirou faria. Berserker. Ela explodiu. Estamos indo embora. Vamos atrás de Shirou e Cyber. Eles estão em perigo e eu não me importo mais com o quão estúpido isso seja. Eu decidi que vamos e estamos salvando-o, agora mesmo. E Deus ajude quem tentar atrapalhar meu caminho porque estou de muito mau humor. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.